Eu só dava o mínimo para aqueles trabalhadores forçados antigos, apenas pequenas porções de arroz e picles. Exigia que trabalhassem 8 horas por dia antes de descansar. Até restringia o porco braseado só para os fins de semana. Sinceramente, achei que os trabalhadores iriam se revoltar por causa da pandemia. Mas, desde o primeiro dia, eles não conseguiam ficar parados. Sussurravam entre si: é a nossa última refeição? No terceiro dia, os trabalhadores estavam em pânico total. Eles se perguntavam: Nosso Senhor não está formando um esquadrão suicida, está? Só no sétimo dia toda a força de trabalho se reuniu diante de mim. Perguntaram: Meu senhor, quem você quer que a gente mate? Eu apenas os encarei e eles gritaram: Obrigado! Mataremos qualquer um por você. Nossas vidas já são suas. Eles estavam completamente devotados a mim. Um mês se passou. Sem que eu pedisse, os trabalhadores começaram a me vestir. Trouxeram uma túnica amarela bordada com dragões e disseram: Senhor, está ficando frio? Por favor, vista mais uma camada. Eles jogaram o tecido pesado sobre meus ombros. Olhei para o manto imperial em minhas mãos, perdido em pensamentos. Meu Deus, vocês realmente me condenaram agora. Obrigado. Meu coração é leal a esta nação, e eu nunca perdi meu caminho. Nem sonharia em ter motivos ocultos. 2 anos e meio atrás, eu transmigrei e me tornei o magistrado de um antigo condado fronteiriço. Além disso, despertei o sistema de suprimentos mais poderoso que se possa imaginar. Pensei que com a bênção do sistema, alcançaria o auge da minha vida em pouco tempo. Mas, inesperadamente, o sistema só me deu suprimentos ilimitados de 2 coisas no início: vegetais em conserva e o remédio Yunnan Baiao. Isso me lembrou de um post que vi online uma vez. Alguém perguntou se trabalhadores forçados antigos se revoltariam se recebessem apenas mingau e picles. A maioria dos usuários da internet disse que não. Um usuário até deu uma resposta muito inteligente. Ele disse que contanto que pudessem encher a barriga com mingau e picles, e se o mingau fosse só um pouquinho mais grosso, e se os picles tivessem um toque de óleo de gergelim, eles não só aceitariam o trabalho forçado, como construiriam a Grande Muralha até a Europa. Sem uma única palavra de reclamação, enquanto eu caminhava e me perdia em pensamentos, meu servo, Yang Xiu, apontou para a distância. Ele apontou para uma pequena cidade em ruínas e disse: Jovem mestre, Namo, o condado de Penar está logo à frente. Olhei para o caminho que levava ao coração do deserto. Encarei as paredes desmoronando à minha frente e não pude deixar de franzir a testa. Parecia que ser um magistrado aqui não seria nada fácil. No momento em que entrei na cidade, uma mulher com o rosto marcado e 3 dedos faltando ajoelhou-se diante de mim. Ela começou a implorar: Meu senhor, por favor, tenha misericórdia. Imploro a você, dê-nos algo para comer. Com aquela mulher liderando os apelos, outros começaram a se aproximar um por um. Eles bloquearam meu caminho, ajoelhados no chão só para implorar por uma única mordida. Eu estava prestes a pegar comida da carruagem quando parei para olhá-los. Estavam todos quebrados, lisiados e famintos. De repente, uma voz ecoou pela multidão: Vocês não bloqueiem o caminho deste nobre senhor. Enquanto ele falava, um homem saiu de entre os mendigos. Uma adaga curta e entalhada pendia do seu quadril esquerdo. Ele chamou minha atenção imediatamente e eu lhe perguntei por curiosidade: Você é o líder dessas pessoas? Qual é o seu nome? O homem com a adaga soltou uma risada autodepreciativa. Eu, um líder? De jeito nenhum. Essas pessoas só têm medo da lâmina cega na minha mão. Nobre senhor, se puder, por favor, dê-nos comida para os desamparados. Peguei 2 sacos de arroz da carruagem que estava atrás de mim. Caminhei até o homem com a adaga, notando que, apesar das dificuldades e de seus corpos quebrados, eles ainda mantinham um senso de ordem muito melhor do que eu imaginara. É graças a você. Aqui, pegue estes 2 sacos de comida. Distribua-os entre as pessoas. Ele não esperava que eu entregasse algo tão precioso. Coloquei a comida diretamente em suas mãos. Esse gesto lhe mostrou grande respeito, e compreendendo a incumbência, ele se moveu em direção à multidão. Ele carregou a comida que eu lhe dera. As pessoas ao nosso redor explodiram em agradecimentos, suas vozes de gratidão ecoando pelo ar. O homem pesou os 2 sacos em suas mãos e percebeu que eram pelo menos 20 quilos. Era o suficiente para fazer um mingau modesto que duraria 2 dias. O homem com a adaga entregou os 2 sacos. Ele trouxe a comida para a frente. Deu-a à mulher que primeiro bloqueou minha carruagem e disse para ela compartilhar com todos. Mas no momento em que a mulher abriu o saco, ela congelou em choque. Irmão Wu, este é arroz de alta qualidade! Ela gritou. O homem com a adaga, Wu, pensou ter ouvido mal. A mulher segurou o saco aberto e o puxou para ele ver por si mesmo. O homem com a lâmina encarou o saco com os próprios olhos. Ele congelou, paralisado pela visão dos grãos de arroz branco imaculado. Oprimido, Wu estendeu a mão para tocá-lo só para ter certeza, mas olhou para as próprias mãos, enegrecidas e sujas. Ele recuou apressadamente, aterrorizado de estragar algo tão puro. Olhou para mim e perguntou em total descrença: Meu senhor, este grão fino é realmente para nós? Dei-lhe um aceno lento e firme. Então levantei a voz para que cada alma ao nosso redor pudesse ouvir. Eu sou Zoidi, o novo magistrado deste condado. A partir de amanhã, abrirei os celeiros do governo para alimentar cada vítima deste desastre. No momento em que essas palavras saíram dos meus lábios, a multidão explodiu em um rugido estrondoso de vida longa ao magistrado. Seus aplausos ecoaram pelos campos desolados. Levantei a mão, sinalizando silêncio. Uma vez que os gritos diminuíram, voltei-me para o homem com a lâmina. Seu sobrenome é Wu. Qual é o seu nome completo? E você estaria disposto a me levar à sede do condado? Seu rosto corou de excitação enquanto ele respondeu imediatamente.
Este humilde servo é Wu. Sou o sexto filho da minha família. Assenti e disse, então todos te chamam de Ulaulou. Lidere o caminho, Wu. Leve-nos à sede do condado. Quanto mais avançávamos na cidade, mais meu coração afundava. A estrada era ladeada apenas por casas desabadas e desolação. As pessoas aqui ainda tinham seus membros intactos. Não eram aleijados como os refugiados nos arredores, mas seus olhos estavam vazios, desprovidos de qualquer faísca de esperança. Ulaulu deve ter notado o silêncio mortal. Ele começou a gritar para os moradores enquanto liderava o caminho. A corte imperial não nos abandonou. Nosso novo magistrado chegou. Ele abrirá os celeiros amanhã para distribuir grãos a cada um de nós. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, a atmosfera mudou. Aqueles olhares escuros e sem vida mudaram de repente. Algo se acendeu atrás de seus olhos. Um brilho de luz começou a irradiar da multidão. Uma fome ardente e desesperada por vida. Finalmente chegamos a um prédio meio desabado onde Ulaulou parou. Ele gritou a plenos pulmões. Lao Jiantu, a corte enviou o magistrado. Momentos depois, um homem de meia idade em um uniforme de oficial esfarrapado apareceu. Ele saiu correndo do Yamen com outros 3 atrás dele. O oficial na frente parecia visivelmente emocionado. Ele riu para Ulaulou e perguntou. Wu, o que você acabou de dizer? A corte enviou um novo magistrado, Wu disse apontando para mim. Aquele cavalheiro ali é o novo magistrado do nosso condado de Pingyang. No momento em que o homem me viu, ele desceu correndo os degraus e se prostrou. Soltou um soluço de partir o coração e chorou. Meu senhor, você finalmente chegou. A corte imperial não esqueceu o povo de Pingyang. Corri para ajudá-lo a se levantar. Imediatamente comecei a questioná-lo sobre o estado do condado. Embora Pingyang fosse uma cidade pequena e remota, costumava ser um lugar movimentado há apenas 6 meses. Tinha 800 famílias e 5.000 pessoas antes da guerra. Agora eu temia que a população inteira nem chegasse a 2.000. O magistrado anterior e seu conselheiro eram homens de vontade de ferro. Eles escolheram a morte em vez da rendição, e os Xiongnu colocaram suas cabeças em lanças como aviso. Ouvindo a descrição do oficial, um calafrio percorreu minha espinha. O homem olhou para mim cautelosamente e perguntou, meu senhor, e as tropas da fronteira? Quando você acha que os suprimentos de socorro da corte chegarão ao nosso condado? Procurei nas memórias do dono original deste corpo por uma resposta. Eu sabia a verdade. Esta nação de Chun já estava podre até o caroço. Tudo desmoronou depois que aquele traidor, General Yang Song, tomou o poder. A nação mergulhou em uma espiral de caos e corrupção. Quanto aos reforços e suprimentos que o oficial mencionou, já fazia mais de 6 meses sem um único vestígio deles. Era óbvio que não viriam. Então soltei um bufo frio. Decidi quebrar as ilusões do oficial e dos outros ali mesmo. Pensei naqueles funcionários inúteis da corte e seus modos patéticos. Aqueles cães corruptos não enviaram um único grão de arroz ou um único soldado. Por que essas pessoas ainda se agarram a uma fantasia tão desesperada? Mantive minha voz baixa enquanto ponderava esses pensamentos amargos, mas as pessoas ao meu redor ainda não sabiam da dura realidade. Cada pessoa por perto ouviu minhas palavras com perfeita clareza. Em um instante, os rostos de todos ao meu redor escureceram de desespero. O fogo em seus olhos se apagou, e eu sabia que meu momento havia chegado. Gritei, vendo sua miséria, eu, Zoe, realmente não posso suportar. Felizmente, tenho alguns recursos próprios para compartilhar. Esta noite, os suprimentos que comprei serão transportados para o condado de Pingyang. Amanhã, ao meio-dia, começaremos oficialmente a distribuição. A multidão que estava prestes a se dispersar se reuniu ao meu redor mais uma vez. Continuei. Mas lembrem-se, ninguém recebe sopa de socorro sem trabalhar por ela. As muralhas do nosso condado de Pingyang estão em ruínas totais, incapazes de resistir a qualquer ataque inimigo, nem mesmo a um saqueador comum. A partir da hora do dragão, amanhã de manhã, começaremos os reparos. Reforçaremos as defesas começando pelo sul. Não importa se você é homem, mulher, idoso, criança ou doente. Se você ajudar a reparar e fortalecer a muralha, você contribui com seu grão de arroz. Ao meio-dia, você poderá comer nossa sopa de arroz. Quanto ao plano de reparar e reforçar as muralhas da cidade, nenhuma única pessoa presente levantou objeção. Na verdade, no fundo de seus corações, eles o apoiavam totalmente. Mas todos ainda duvidavam se eu realmente conseguiria garantir a comida. Permaneceram céticos de que os suprimentos chegariam a tempo. Virei-me para meu subordinado e disse, Oficial Qian, faça um censo para ver quantos habitantes restam em nosso condado. Classifique-os por homens, mulheres, idosos e crianças. Quero cada detalhe. Além disso, identifique aqueles que sabem ler ou têm uma característica específica. Preciso dessas listas claramente organizadas para mim. Com isso, levei Qian Yong e alguns outros de volta ao Yaman. Uma vez dentro do escritório do condado, perguntei a ele. Oficial Qian, onde está nosso celeiro? Qian Yong congelou no lugar por um momento, então ele me respondeu em uma pressa frenética. Meu senhor, você pretende usar a comida do celeiro para ajudar as vítimas? Os suprimentos em nosso celeiro foram todos saqueados por aqueles bastardos. Os bandidos Xiongnu levaram tudo há meio ano. Balancei a cabeça e perguntei. Você não ouviu uma palavra do que eu disse antes? Já lhe disse que os suprimentos que preparei chegarão esta noite. Só preciso de um lugar adequado para armazená-los. Ele me levou a um armazém de grãos e eu dei minhas ordens. Oficial Tian, vá encontrar algumas fechaduras e proteja esses celeiros imediatamente. Quando chegar a hora, entregue as chaves a Yang Xiu. A equipe de entrega encontrará Yang Xiu por conta própria. Ah, e mais uma coisa. De agora em diante, Yang Xiu é o conselheiro oficial do nosso condado. Com a situação da comida resolvida, Qin Yong me levou para patrulhar o rio. Passamos a tarde inteira inspecionando a província de Pengliang.
No final, eu tinha um entendimento preliminar de toda a região. Originalmente, pensei que ao chegar ao condado de Pengliang, lideraria os pobres para lutar contra os proprietários de terras e redistribuir a terra. Mas depois de olhar ao redor, descobri que neste condado nem sequer restavam pessoas ricas. Qualquer um com algumas posses já havia fugido com suas famílias. Abandonaram este condado de Pengliang devastado pela guerra há muito tempo. Finalmente, entendo por que o sistema está fazendo isso. Ele me fornece arroz e rabanetes em conserva porque, sem eles, vir para Pengliang como magistrado seria começar a vida no modo inferno. Cedo na manhã seguinte, levei Yang Xiu e 5 oficiais para o portão sul. Mas assim que cheguei ao portão, parei de repente. A maioria dos homens eram os aleijados liderados pelo velho Lu. Havia mal 20 homens capazes em todo o grupo. Apenas 20 homens para reparar uma muralha inteira. Ver essa participação patética realmente me fez ferver o sangue. Não pude deixar de xingar baixinho em fúria. Essas pessoas não percebem que reforçar a muralha é pro próprio bem delas? Acham que estão me fazendo um favor? Quando os Xiongnu invadirem novamente, acham que os bandidos só vão me matar? O oficial Ken Yong notou minha raiva crescente imediatamente. Ele correu para tentar me acalmar. Meu senhor, por favor, acalme sua raiva, ele implorou. Pessoas que passaram fome por tanto tempo não têm força nem vontade de se mover. Elas ainda não viram os suprimentos de comida do magistrado com os próprios olhos. É por isso que essas pessoas estão agindo assim. Preferem ficar em casa para conservar a pouca força que lhes resta. Para eles, evitar a fome é melhor do que arriscar um dia de trabalho na muralha. Quando a ficha caiu, não pude deixar de sentir um aperto de arrependimento. Eu deveria ter começado a distribuir a comida ontem à noite. Deveria ter esperado até que seus estômagos estivessem cheios para mencionar a muralha. Mas se eu tirasse tanta comida do sistema bem na frente deles, não seria fácil explicar de onde veio. Eu não poderia simplesmente tornar isso público. Zombei de mim mesmo em silêncio pensando. Ainda sou muito inexperiente, tanto para ser um graduado universitário do século XXI. A voz de Ken Yang de repente rompeu meus pensamentos. Meu senhor, então o que fazemos agora? Limpei a garganta e comecei a dar ordens a todos que haviam aparecido. Oficial Qian, divida essas pessoas em equipes de 10. Depois vá com Yang Xiao para registrar a contagem exata. Ao meio-dia, cozinharemos com base no número de pessoas registradas. As habilidades de gerenciamento de Ken Yang não eram nada ruins. Logo, 20 equipes estavam prontas. Elas estavam organizadas, mas dessas 200 pessoas, mal 10% estavam em boa forma. Já estavam famintos e exaustos. A eficiência de trabalho durante a primeira manhã era inexistente. À medida que o meio-dia se aproximava, dei a ordem. É hora. Leve alguns homens ao armazém de grãos. Traga comida e rabanetes em conserva suficientes para todas as 200 pessoas. E lembre-se, faça o mingau de hoje um pouco mais grosso. Os moradores do condado de Pinyon que vieram reforçar a muralha tinham todos os estômagos completamente vazios e pesadas dúvidas. Eles se perguntavam se a promessa de comida era realmente real. O magistrado realmente ia alimentá-los ao meio-dia ou estava apenas os fazendo de bobos. O oficial Tin transmitiu minhas ordens imediatamente para impedir que forasteiros não registrados se infiltrassem para uma refeição grátis. Todos tinham que fazer fila em suas equipes originais. Eles ficaram prontos para comer em seus grupos designados. Quando a tampa foi finalmente levantada do pote de mingau, o cheiro perfumado e pesado de arroz flutuou pelo ar. Os trabalhadores na primeira fila sentiram aquele aroma intenso e congelaram. Eles não puderam deixar de engolir em seco ao ver aquele arroz. Mas o que os surpreendeu ainda mais foi o grande barril de madeira que eu havia trazido. Estava cheio de algo avermelhado e brilhando com uma camada de gordura que parecia incrivelmente apetitosa. Abri o registro e me dirigi à multidão que estava atrás de mim. Todos, escutem. Avancem por equipe para receber sua comida. Se seu nome não estiver nesta lista, nem se deem ao trabalho de tentar. Não quero ninguém vindo aqui só para nos parasitar. A equipe de Gulou Liu foi a primeira na fila. Ele pegou sua primeira tigela de mingau, nem se importando que estivesse fumegante. Deu um gole enorme e desesperado com aquela primeira mordida. Gulou Liu sentiu seu estômago, que estava vazio e frio, aquecer instantaneamente de dentro para fora. Ele percebeu que este mingau não era nada como a comida de socorro aguada do governo de antes. Gulou Liu gritou a plenos pulmões. Irmãos, o magistrado está nos dando arroz de alta qualidade. Este é o tipo de grão que só os nobres e os ricos comem. Logo, todos os trabalhadores que reparavam a muralha haviam recebido seu mingau e rabanetes em conserva. Mas enquanto comiam, algo estranho aconteceu. Sem nem perceber, eles começaram a derramar lágrimas. Alguns deles até começaram a soluçar abertamente. Essas pessoas estavam chorando simplesmente porque nunca haviam provado um mingau tão delicioso. Sentei-me de lado, comendo minha própria refeição na sombra, mas o som de seus lamentos constantes estava começando a me irritar. Levantei-me impacientemente e gritei. Se não estiverem cheios, voltem ao pote e peguem mais. Parem de chorar ou as pessoas vão pensar que estou matando vocês de fome. Os trabalhadores congelaram no momento em que ouviram minhas palavras. Ficaram em silêncio, olhando para mim em choque total. Não podiam acreditar que eu tinha acabado de dizer a eles que se uma tigela não fosse suficiente, eles poderiam voltar para repetir. Eles olharam uns para os outros, perguntando-se se ainda estavam sonhando. Comer até uma tigela deste mingau de alta qualidade já era um luxo. E agora o magistrado estava dizendo que podiam ter o quanto quisessem. Um trabalhador que havia terminado sua tigela, mas ainda estava com fome, aproximou-se de mim nervosamente, curvou-se e falou. Meu senhor, é verdade? Posso realmente ter outra tigela? Dei um aceno curto e calmo e disse para ele ir em frente. Uma vez que perceberam que eu não estava brincando e que não era um truque, os homens que já haviam terminado sua primeira porção correram para os potes. Eles correram para fazer fila para uma segunda porção o mais rápido que puderam. Eu os observei devorar a comida como se fosse a última refeição deles. Levantei-me e falei com um tom afiado e imponente. Todos, escutem. De agora em diante, quem trabalhar para mim nunca mais passará fome.
Mas se ousarem brigar ou causar problemas, então, a partir daquele momento, todos passarão fome. Eu disse isso porque precisava começar a plantar algo em seus corações, uma semente de obediência e disciplina. O condado de Pignon fica no cruzamento de um campo de batalha de 5 reinos. Construir muralhas para defendê-lo não é suficiente para a guerra que está por vir. Uma vez que as muralhas forem reparadas, preciso recrutar moradores locais e treiná-los para serem soldados. Preciso de homens que possam realmente proteger este condado. Mas de que adianta uma milícia se eu não posso comandá-la? Eu estava ocupado imaginando um exército corajoso sob minha bandeira, habilidoso e letal em batalha, quando o agente Qian Yong chegou, arrastando um homem de aparência suspeita pela gola. Ele o jogou aos meus pés. Agente Qian, eu disse, olhando para o homem no chão. Que crime este homem cometeu? Qian Yong curvou-se e respondeu. Meu senhor, este é um preguiçoso que capturei. O nome deste jovem é Bai Shang. Esta manhã, ele não apareceu para trabalhar na muralha. Estava vadiando pelas ruas. Ele aproveitou a correria da sopa para se esgueirar na multidão e se misturar. Meu senhor, imploro que faça justiça. Olhei para Bai Shang enquanto ele tremia no chão. Não me apressei em puni-lo. Em vez disso, ordenei a um oficial que trouxesse 2 tigelas de sopa e alguns picles. Você é Bai Shang, certo? Você acabou de comer até se fartar há um momento. Bai Shang caiu de joelhos corretamente e começou a implorar. Meu senhor, por favor, poupe minha vida. Foi como se um demônio me possuísse. Eu só fingi ser um trabalhador para poder comer. Mal dei 2 goles. Quando o agente me capturou, sei que errei. Juro que vou trabalhar o dobro esta tarde. Sorri para ele. Minha sopa é boa, Bai Shang? Bai Shang permaneceu prostrado no chão, tremendo de puro terror. Ele não parava de se curvar, gaguejando uma resposta. Sim, obrigado, meu senhor. Eu me inclinei e sussurrei suavemente em seu ouvido. Saiba que a minha sopa não é algo que você possa simplesmente pegar. Sempre que a vontade te der na telha. Mesmo com minhas palavras gentis, Bai Shang congelou onde estava ajoelhado. Ele ficou prostrado no chão, tremendo de pânico. Meu senhor, por favor, poupe minha vida. A muralha precisa de reparos e eu preciso de gente. Está vendo aquelas 2 tigelas de sopa na mesa? Uma é pra você também. Beba agora mesmo. A outra é pra você levar enquanto sai e recruta pessoas para mim, entendeu? Bai Shang parecia atordoado. Meu senhor, o senhor quer dizer que eu devo ir por toda a cidade anunciando que quem reparar na muralha receberá sopa e picles para comer? Eu assenti com um sorriso calmo, confirmando suas palavras. Eu realmente não o puniria? Ele perguntou em voz baixa. Meu senhor, o senhor realmente não vai me punir por hoje? Eu bufei friamente. Se eu vir que amanhã o número de trabalhadores na muralha permanecer o mesmo, significará que você não fez um bom trabalho para mim. Nesse momento, seus 2 crimes serão somados. Veremos se você consegue sobreviver às consequências. Bai Shang apressou-se a prostrar-se e oferecer seus agradecimentos. Darei o meu máximo por você, meu senhor. Eu lhe garanto, o senhor vai gostar dos resultados. Trarei muito mais gente. Eu assenti para ele com satisfação. No dia seguinte, retornei ao portão sul da cidade. Descobri que o número de pessoas havia dobrado desde ontem. Já havia mais de 400. Nesse exato momento, Bai Shang se aproximou com sua esposa para reivindicar seu crédito. Ele se ajoelhou diante de mim e começou a falar. Meu senhor, eu não falhei em minha missão. Ontem eu percorri a cidade inteira, anunciando que o senhor alimenta bem os trabalhadores. É por isso que tantos vieram hoje, para ajudar a reforçar a muralha. Este humilde servo até ousou trazer sua esposa, para que ela também ofereça sua força à vossa senhoria. Eu imploro a vossa senhoria que nos aceite. Este trabalho de reparo é difícil. A muralha não estava apenas recebendo uma restauração perfeita. Estávamos reforçando-a, elevando-a e engrossando-a. Ontem, aquelas 200 pessoas pareciam muitas, mas a maioria era aleijada. Além disso, estavam tão famintos que não tinham um pingo de força para trabalhar. Tudo estava se movendo a um ritmo agonizantemente lento. Mas hoje, tanta gente tinha vindo ajudar a reparar a muralha, e eu não me referia apenas às mulheres. Eu sentia vontade de arrastar cada cachorro vira-lata do distrito para trabalhar aqui. Eu dei um leve aceno para Bai Shang e sua esposa, enquanto eles se ajoelhavam diante de mim. Não importa se são homens ou mulheres, eu disse. Contanto que ajudem a reparar a muralha, não os tratarei mal. Eu me virei para Qian Yong e dei uma nova ordem. A multidão está muito maior hoje. Montem mais panelas e preparem mais sopa de arroz. Enquanto ele saía, Qian Yong me perguntou com um olhar de dúvida. Meu senhor, vamos mesmo dar-lhes aquela preciosa sopa de arroz branco de novo? Eu olhei para ele e retruquei. Por quê? Não quer que eles comam. O oficial balançou a cabeça freneticamente e gaguejou. Não, não é bem isso. É que dar uma sopa tão deliciosa assim parece um desperdício, não parece? Eu entendi o ponto dele. Qian Yong estava pensando como um homem prático. Ele acreditava que se eu trocasse os grãos finos por mais grosseiros, as provisões no armazém de Yaman durariam muito mais. Ele não queria ver nossos recursos desaparecerem tão rapidamente. Fiquei feliz que alguém finalmente fez essa pergunta. Esta era a oportunidade perfeita para conquistar os corações do povo. Eu não podia deixar passar, então levantei minha voz com convicção. Eu gritei. Suas vidas são vidas, assim como as vidas de príncipes e nobres são vidas. Não há diferença entre elas. Com que direito só eles comem iguarias e vestem sedas finas? Reis, príncipes, generais e ministros nascem com seus títulos. Aquela única pergunta abalou Qian Yong até o âmago. Eu continuei. Nunca pensem que suas vidas valem menos que as deles. Para mim, a vida de uma única pessoa é maior que os próprios céus. Primeiro, eu havia desafiado o direito divino de reis e generais. Então, eu havia declarado que suas vidas humildes valiam mais que o céu. Essas 2 declarações deixaram o oficial ali parado, completamente atordoado. Ele estava sobrecarregado pela minha visão do valor da vida humana. Qian Yong pensou consigo mesmo. O Lord Zhou ama seu povo como seus próprios filhos.
Devo servi-lo com toda a minha alma e toda a minha força. Uma semana passou num piscar de olhos. A notícia de que trabalhar na muralha rendia uma deliciosa sopa de arroz se espalhou como fogo por toda a cidade. Não importava se eram homens ou mulheres, jovens ou velhos, saudáveis ou aleijados. Tudo estava se movendo a meu favor. Qualquer um capaz de trabalhar havia afluído ao canteiro de obras. Eu não rejeitei uma única alma que estivesse sofrendo. Todos vieram prontos para trabalhar. Eu acolhi as mulheres, os idosos e os fracos sob minha proteção. Eu os designei ao departamento de logística para cozinhar para as massas. Até as crianças pequenas receberam a tarefa de coletar suprimentos de comida. Mas eu não parei por aí. Eu fiz questão de pagar um salário a cada um desses trabalhadores. A cada 10 dias eu distribuía o pagamento deles em sacos de arroz. Os grãos eram puros e brancos, e vê-los trazia paz ao meu coração. Mais do que qualquer outra coisa, todo o distrito de Pingyang estava finalmente cheio de gratidão. Todos, homens, mulheres, jovens e velhos, trabalhavam no local. Eles trabalhavam com um nível de entusiasmo e fervor que eu nunca tinha visto. Os dias se misturaram, passaram voando. Antes que eu percebesse, eu já estava neste distrito há meio ano, graças ao esforço unânime de toda a cidade durante esse tempo. Após mais de 6 meses de trabalho árduo, hoje, as 4 grandes muralhas estavam finalmente completas. O leste, oeste, sul e norte do distrito de Pingyang estavam todos equipados simultaneamente, com portões reforçados e novinhos em folha. Eu olhei para a muralha finalizada, com mais de 10 metros de altura e 10 metros de espessura. Pela primeira vez, senti um lampejo de verdadeira segurança em meu coração. Pensando bem, eu tive uma sorte incrível. O povo de Pingyang passou o último meio ano em paz. Tenho que agradecê-los pelo trabalho duro. Nenhuma vez enfrentamos assédio das tribos estrangeiras durante a construção, mas eu sabia que mesmo a defesa mais forte poderia ser rompida um dia. As muralhas de Pingyang provavelmente poderiam se defender agora. Elas poderiam resistir a um ataque de 20.000 soldados de elite, mas os Xiongnu ao norte e os Khitan ao leste eram outra história. Eles são famosos por comandar exércitos de 1 milhão de arqueiros. Mesmo que esse número seja um exagero massivo, eu ainda tinha que ser realista. Se eles tiverem 200.000 cavaleiros, é mais do que suficiente para nos esmagar. Eu soltei um suspiro profundo, pensando comigo mesmo. A população do condado de Pingyang ainda é muito pequena. Eu tinha que encontrar outra maneira de aumentar nossos números. Agora que a muralha estava finalmente terminada, muitos aldeões conseguiram garantir seu futuro. Eles têm comida suficiente por enquanto, mas no futuro eu não vou simplesmente dar de graça. Eu me recuso a simplesmente distribuir rações por nada, fazer isso só criaria um bando de parasitas preguiçosos. Para ser franco, sua produção futura e uma boa vida ainda dependem inteiramente dessas pessoas, lutando por isso com as próprias mãos. Naquela tarde, eu reuni todos os moradores da cidade. Cada habitante da cidade estava diante de mim. Respeitados anciãos e compatriotas, estamos aqui hoje para celebrar a conclusão de nossa muralha, mas não podemos simplesmente nos alegrar e ficar complacentes por causa disso. Ao norte estão os Xiongnu, ao oeste os Qiongni, e ao leste outras tribos estrangeiras como os Khitan estão nos espreitando. Embora nosso estado de Chun tenha 200.000 soldados estacionados no passo de Pingyang, nossas próprias forças aqui no condado são patéticas. Agora mesmo não temos nem 10 arcos ou bestas, não temos 30 lanças. Não temos nenhum conjunto completo de armadura, portanto decidi começar a recrutar uma milícia a partir de hoje para formar a guarda do condado de Pingyang. Para quem se juntar à guarda do condado de Pingyang, vocês comerão 3 refeições por dia de arroz branco e rabanetes em conserva. O pagamento mensal será de 200 ienes em arroz e 30 pacotes de rabanetes em conserva. Assim que anunciei a notícia, a multidão abaixo da plataforma explodiu instantaneamente. Eles não podiam acreditar no que acabavam de ouvir seu magistrado dizer. Esta guarda da cidade realmente comeria 3 vezes ao dia. E melhor ainda, cada refeição seria de arroz puro. Com essa notícia, cada habitante da cidade foi tomado pela excitação. Um por um, eles correram para se alistar no exército. 1/3 inteiro da população do condado de Pingyang assinou seus nomes ali mesmo. Era quase toda a força de trabalho masculina do condado. Eu nunca esperei que oferecer apenas 200 ienes de arroz e 30 pacotes de rabanetes fosse suficiente para atrair uma onda tão massiva de recrutas. 2 meses depois, eu tinha um exército regular permanente e uma força de reserva de mais de 200 pessoas. Era hora de passar para o meu próximo plano. Agora que eu tinha a mão de obra, eu tinha que encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, mesmo que estivesse atualmente quebrado. Eu só tinha 17 taéis de prata em meu nome, mas tinha um suprimento ilimitado de arroz e rabanetes em conserva. Eu não estava nem um pouco preocupado com minha capacidade de obter lucro. Eu levaria o arroz para condados próximos e o trocaria por ouro e prata de verdade. Naturalmente, eu tive que confiar essa tarefa ao meu braço direito, Yang Xiao. E assim, Yang Xiao recebeu uma nova missão para liderar uma equipe de homens e cavalos. Eles pegaram a comida e os rabanetes em conserva do armazém e os transportaram para o maior condado vizinho. O objetivo era simples, trocá-los por ouro e prata em sua primeira viagem de ida e volta à cidade de Binyang. A jornada levou vários dias. Os 10 vagões cheios de suprimentos e todos aqueles rabanetes em conserva foram transformados. Eles voltaram como lingotes de prata reluzentes. A quantidade total de prata obtida foi de 3.000 taéis. Além disso, Yang Xiao trouxe algumas notícias. Toda a região de Yongzhou estava em estado de total desespero. Eles estavam sofrendo de uma escassez extrema de alimentos. Não chovia em toda Yangzhou há mais de meio ano. O calor era escaldante, deixando os campos secos e rachados. Este ano, na cidade do condado vizinho de Pingyang, a produção de alimentos havia sido cortada em mais da metade. Yang Xiao relatou tudo o que viu e ouviu na cidade em grande detalhe. Meu senhor, o preço da comida mudava a cada dia enquanto eu estava lá.
Os comerciantes de grãos aumentavam os preços 3 ou 4 vezes em um único dia. Eles claramente não têm intenção de deixar o povo comum sobreviver. Eu olhei para ele e perguntei friamente: Yang Xiao, não me diga que você se juntou a eles para extorquir o povo. Yang Xiao sabia que eu tinha o coração de um bodhisattva. Ele sabia que eu nunca o permitiria ficar do lado daqueles comerciantes desonestos para fazer coisas que prejudicariam os inocentes. Ele se ajoelhou apressadamente diante de mim para se explicar. Meu senhor, eu nunca ousaria fazer algo para prejudicar sua virtude kármica. No momento em que cheguei com os vagões de arroz e rabanetes, os comerciantes da cidade me encontraram e compraram todo o meu estoque de uma vez. Eu o repreendi, fingindo raiva por um momento. Ah, Yang Xiao, que ingênuo. Você tinha uma oportunidade única na vida bem na sua frente. Você poderia ter se juntado a eles para elevar os preços ainda mais. Yang Xiao congelou, completamente pego de surpresa pelas minhas palavras. Eu não tinha mais um coração compassivo, eu era um homem que não suportava ver o povo sofrer. Por que a mudança repentina? Ele não podia acreditar que eu o estava culpando por não ter entrado no jogo daqueles comerciantes desonestos. Eu vi o lampejo de dúvida nos olhos de Yang Xiao e suspirei interiormente. Yang Xiao, você sabe do que nosso condado mais precisa agora? Eu perguntei. Ele pensou por um momento antes de responder. Dinheiro? Eu balancei a cabeça. Então devem ser armas e equipamentos, ele adivinhou. Eu balancei a cabeça novamente. Este humilde servo é ignorante, ele suspirou. Espero que meu senhor me ilumine. São pessoas, eu disse. Pessoas e talentos. Agora mesmo nosso condado tem projetos intermináveis esperando para começar. Dinheiro é superficial. Sempre podemos conseguir mais disso depois. Mas estamos famintos por mão de obra. Yang Xiao ainda parecia perdido. Mas meu senhor, o que pessoas e talentos têm a ver com se juntar àqueles bandidos? Por que o senhor me pediria para ajudá-los a aumentar o preço do grão? Pense bem, Yang Xiao. Se os preços do grão em Pengyuan permanecerem os mesmos, enquanto os preços em Changcheng e no condado de Pengyang dispararem. Mas então, de repente, os forasteiros descobrem algo inesperado. Eles descobrem que o grão em nosso condado de Pengyang é incrivelmente barato. O que você acha que eles farão? A ficha caiu para Yang Xiao como um golpe físico. Ele entendeu tudo instantaneamente. Se Yang Xiao tivesse conspirado com os comerciantes corruptos da cidade e do condado de Pengyang, eles teriam elevado os preços do grão a um nível que o povo comum simplesmente não poderia pagar. E então, como por puro acaso, a notícia se espalha. Rumores se espalham de que o grão no condado de Pengyang é incrivelmente barato. Naturalmente, aquelas pessoas desesperadas virão correndo direto para nós. Os olhos de Yang Xiao se iluminaram enquanto ele elogiava meu plano. Brilhante, verdadeiramente brilhante. Então meu senhor pretende usar isso para realmente ajudar o povo daqueles 2 condados vizinhos. Dessa forma, as famílias daquelas regiões migrarão para cá juntas. Eles se estabelecerão bem aqui em nosso condado de Pengyang. Nossa escassez populacional e crise de mão de obra desaparecerão da noite para o dia. Tantos de nossos outros problemas serão resolvidos de uma só vez. Yang Xiao imediatamente foi procurar alguém astuto dentro do condado. Ele finalmente encontrou o candidato perfeito para o trabalho. Era Bai Sheng, o homem que anteriormente havia sido pego se infiltrando entre os trabalhadores apenas por uma refeição. Aquele rapaz é cheio de truques. Ele é a escolha perfeita para sair e manipular os preços do mercado. Mas eu não parei com o plano que dei a Yang Xiao. Eu peguei as batatas ilimitadas fornecidas pelo sistema e comecei a trabalhar. Comecei a distribuí-las para cada pessoa na cidade. Quando viram que essas sementes de batata podiam produzir 3.000 quilos por mu, o povo do condado de Pengyang ficou absolutamente atordoado. Eles não hesitaram por um único segundo porque, a essa altura, quase todos no condado de Pengyang confiam em seu grande magistrado incondicionalmente. Ao mesmo tempo, lancei minha nova política para atrair talentos. Anunciei o plano a cada cidadão da cidade. Qualquer um que pudesse convencer um trabalhador forte a se estabelecer aqui no condado de Pengyang estaria fazendo um enorme favor a eles. O novo residente receberia 100 quilos de arroz como bônus de realocação e o residente local que o recomendasse receberia 10 quilos de arroz como recompensa. Se o recém-chegado tivesse um ofício como pedreiro, carpinteiro ou ferreiro, o novo residente receberia 200 quilos de arroz como bônus de realocação e o local que o trouxesse receberia 30 quilos de arroz como recompensa. Se o recém-chegado fosse educado e soubesse ler e escrever, o novo residente receberia 300 quilos de arroz como bônus de realocação e o local que o recomendasse receberia 50 quilos de arroz. Apenas trazendo pessoas para se estabelecerem em Pengyang, você poderia ganhar grãos. Com uma oferta tão boa, o povo do condado de Pengyang estava mais do que disposto a trabalhar. No início, as pessoas não acreditavam nas cartas que vinham de seus parentes no condado de Pengyang. As palavras escritas por seus amigos e familiares pareciam impossíveis para apenas um ano de trabalho. Segundo seus entes queridos, o lugar havia se tornado subitamente um paraíso na terra. Era o suficiente para deixar qualquer um desconfiado. Mas, à medida que os preços dos grãos nas cidades vizinhas continuavam a disparar, mais e mais pessoas começaram a receber essas cartas idênticas. Nas cidades vizinhas de Pyeongchang e Pyeongxian, os cidadãos começaram a se perguntar: e se a gente fosse lá dar uma olhada? Aquele único pensamento de repente criou raízes. Ele se espalhou pelos corações de todos nessas 2 cidades. Um após o outro, o povo de Pyeongchang e Pyeongxian continuava a receber essas mensagens de seus amigos e parentes vivendo sob meu governo no condado de Pengyang. As cartas afirmavam que as pessoas aqui estavam vivendo vidas de opulência absoluta e comendo à vontade. Eles falavam de arroz branco de alta qualidade e picles preparados com óleo e sal. Seus parentes estavam implorando para que viessem e se estabelecessem no condado de Pengyang para que pudessem viver como imortais também. Felizmente, esta não era a era da informação.
Caso contrário, o povo daquelas duas cidades teria pirado. A maioria das pessoas teria simplesmente assumido que era algum tipo de golpe da internet. Da perspectiva deles, o estilo de vida descrito naquelas cartas era impossível. Eles imaginavam que só o próprio velho imperador poderia viver com tanto conforto. Mas em Pinyanchun e Pinyangshan, os preços dos grãos só continuavam a subir. Um único quilo de grão cru estava prestes a custar um teu inteiro de prata. Comprar comida se tornou um sonho impossível, completamente fora de alcance. O povo daquelas duas cidades simplesmente não conseguia mais sobreviver. Então, rumores chegaram do meu território sobre grãos baratos e abundantes. Foi então que eles se lembraram das cartas que seus parentes haviam enviado. Um após o outro, eles começaram a migrar para o meu condado. Enquanto isso, na loja de grãos da família Zhou, no distrito vizinho, o gerente Baixing sentava-se calmamente, beliscando semente de melão enquanto esperava pelo comboio. Com base em sua experiência passada, a remessa já deveria ter chegado. O grão geralmente chegava ao condado ao meio-dia, no máximo, mas agora o sol já estava começando a se pôr. Não havia um único vestígio do comboio de grãos no horizonte. Ficando impaciente, Baixing não conseguia parar sua mente de correr. Algo inesperado havia acontecido na estrada? No segundo seguinte, um rosto familiar irrompeu na loja. Ele estava coberto de poeira e sujeira, ofegando por ar bem na frente de Baixing. Ele ofegou as palavras, Gerente Baixing. Nosso grão foi roubado, Baixing congelou. O quê? Roubado de novo? Quem seria ousado o suficiente para fazer isso? Como ousam tocar no grão pertencente ao nosso grande senhor? Baixing agarrou o homem e o sacudiu, exigindo respostas. Eles disseram que eram da Fortaleza do Vento Negro. Dezenas de nossos homens que escoltavam a remessa foram amarrados e arrastados para as montanhas. Os bandidos do Vento Negro até nos deram uma exigência. Eles querem um resgate de 100 quilos de grão por pessoa. Só então eles libertarão nossos homens. Com uma crise tão massiva, Baixing não podia tomar a decisão sozinho. Além disso, no armazém que ele gerenciava em Pingyang, não havia estoque suficiente. Ele não tinha os suprimentos necessários. Para pagar a Fortaleza do Vento Negro e trazer os trabalhadores para casa, Baixing imediatamente preparou um pombo-correio. Ele tinha que enviar a notícia para o escritório principal no condado de Pingyang. Enquanto isso, dentro do Salão da Lealdade na Fortaleza do Vento Negro, no ponto mais alto, havia um trono massivo coberto com pele de urso. Um homem robusto e musculoso estava empoleirado na beira do assento. Este era o líder da Fortaleza do Vento Negro, Xia Bao King. Abaixo no salão estava um homem conhecido como Gerente Yi. Ele falou com um sorriso astuto e malicioso no rosto sobre o assunto do ataque ao comboio da loja de grãos Zhouji. Eu me pergunto, chefe Xia, a operação foi um sucesso? Xiaobalqin soltou uma risada estrondosa e retumbante. Foi tudo graças à inteligência que você nos trouxe, gerente Yi. Meus irmãos da Fortaleza do Vento Negro acertaram em cheio hoje. Meus homens não só apreenderam todos os 5 vagões de grãos deles, mas também capturaram 10 reféns da loja Zod. E lhes demos um prazo de 7 dias. Eles devem preparar 100 quilos de grão para resgatar cada homem. Ao ouvir isso, o gerente Yi sentiu uma onda de imensa alegria. Ele não conseguia esconder sua satisfação, pensando, um dragão poderoso não consegue esmagar uma cobra local. Eu não sei de onde você veio, Baixing, ou como conseguiu aquele arroz branco puro. Mas no final das contas, nessa cidade de Pingyang, é a minha família Yi que manda. Enquanto isso, de volta ao velho e decrépito Yamen do condado de Pingyang, eu tinha acabado de terminar meu jantar. A refeição de hoje à noite não era aquele mingau aguado e enganoso a que eu estava acostumado. Em vez disso, eu tinha uns fazões selvagens que os moradores da região me trouxeram. O pessoal do condado os caçou lá nas montanhas, especialmente para mim. A carne do fazão era um tanto dura, mas o caldo... esse era incrivelmente rico e saboroso. Estava tão delicioso que acabei bebendo várias e várias tigelas. Não há nada que se compare a uma sopa fresquinha de fazão selvagem, não é mesmo? Eu estava justamente me aprontando para sair, rumo à minha aula noturna de outubro. Era a minha vez de ensinar os moradores da cidade a ler novos caracteres. De repente, o chefe Qian Yong entrou correndo, quase sem fôlego. Ele segurava um pequeno pedaço de pano, quase o esmagando, e gritava, Senhor, é uma emergência. No instante em que ouvi a palavra emergência, disparei em direção à porta. Minha mente começou a trabalhar a 1000 por hora, imaginando o que diabos poderia ter acontecido. Preocupei-me que talvez os bandidos tivessem atacado de novo, ou quem sabe os bárbaros do norte tivessem lançado outra invasão contra a nação Chun. Senhor, nosso grão foi roubado. Qian Yong ofegou quase sem ar. As palavras mal tinham saído de sua boca quando eu congelei. Meus nervos, que estavam à flor da pele, finalmente relaxaram. Que alívio imenso não ser uma invasão bárbara. Eu ainda tinha tempo para aumentar meu poder das sombras. Mas então, minha expressão mudou drasticamente. Olhei para o chefe Qian com uma expressão fria como gelo e exigi saber exatamente o que havia acontecido. Qian rapidamente tirou a nota que Baixing havia enviado e a entregou. Escaneei o conteúdo da mensagem imediatamente. Meu rosto escureceu no mesmo instante ao perceber que o carregamento de grãos não tinha escolta desta vez. Ao ouvir meu tom de voz, o chefe Qian ficou com uma cara de balão murcho, completamente desanimado. Ultimamente, o condado de Pingyong vinha dedicando toda a sua mão de obra à construção de novas casas. Os 2 carregamentos de grãos anteriores haviam chegado sem o menor problema, sem qualquer tipo de incidente. Por causa disso, o chefe Qian havia reatribuído seus homens para ajudar os moradores com a construção. Tremendo da cabeça aos pés, o chefe me explicou a situação com uma honestidade brutal. Eu explodi de fúria cega contra ele. Construindo casas, é isso mesmo? Sempre construindo casas. Se você tivesse enviado esses homens para a forja, para fabricar armas e equipamentos, eu não estaria com raiva. Mas não. Em vez disso, você os mandou para um maldito canteiro de obras. O chefe Qian viu meu rosto ficar frio como gelo, e sem pensar 2 vezes, caiu de joelhos. Ele se jogou no chão, aterrorizado, implorando por sua vida. Senhor, por favor, me perdoe. Fui possuído por um momento de loucura quando os enviei para construir casas. Eu soltei um bufo frio, um som de desprezo, e olhei para ele de cima. Você realmente acha que estou tão furioso assim só porque 5 carroças de grão foram roubadas? Seu erro levou à captura de 10 dos nossos escoltas de grão. Eles foram levados pelos bandidos do cume do Vento Negro. Se esses 10 homens retornarem para casa sãos e salvos, então eu deixarei este assunto passar. Mas se algo acontecer a eles, eu o responsabilizarei pessoalmente por cada um. O chefe Qian ficou ali, completamente atordoado com minhas palavras.
Ele nunca esperou que seu senhor valorizasse a vida humana acima da propriedade. Para ele, as pessoas eram sempre substituíveis. Agora, em Pinyang e na maior parte de Yongzhou, a terra está ressecada e morrendo por causa de uma seca brutal. Uma escassez massiva de alimentos atingiu toda a região este ano. Numa crise como esta, 5 carroças de grão de altíssima qualidade representam uma verdadeira fortuna. Elas poderiam ser facilmente vendidas por vários milhares de contos de prata. Nestes anos de fome e caos, a vida de um plebeu não vale nenhuma única moeda de prata. Para o chefe Qian, aqueles 10 homens da guarda da cidade eram apenas nomes em um livro razão. Eles não se comparavam ao valor daquelas 5 carroças de grão. Mas hoje, eu ia mostrar a ele que as coisas mudaram. Eu estava prestes a dar ao chefe Qian uma lição que ele jamais esqueceria. Eu valorizo as pessoas acima das posses, sempre. Eu tinha que mostrar a Ken Yong que a vida não é um jogo que você pode se dar ao luxo de perder. Uma vida humana é mais preciosa do que os próprios céus, sem dúvida. Ultimamente, pessoas dos condados vizinhos têm chegado em massa, todos os dias. Eles vêm de Pintian e das áreas circundantes. Seguindo o conselho de amigos e familiares, eles vieram se estabelecer aqui em Pinyang. Este influxo tem ajudado a população do condado de Pinyang a superar a maioria dos riscos. Já passamos da marca de 3.000 e agora temos mais de 4.000 habitantes. Mas a força de trabalho atual em Pinyang ainda é uma grande preocupação para mim. Quer eu os use para ganhar prestígio ou para construir defesas da cidade, simplesmente não é o suficiente. Preciso de mais pessoas, então não vou simplesmente ignorar aqueles 10 escoltas de grão. Mesmo que os bandidos do cume do vento negro tivessem levado uma única pessoa, ou até mesmo um único cachorro, desde que pertencessem a Pinyang, perdê-los partiria meu coração. Preciso que um pombo-correio seja enviado a Bai Shin imediatamente. Diga a ele para explorar o cume do vento negro e descobrir exatamente quantos homens eles têm por lá. Dei a ordem friamente ao chefe Qian, que ainda estava ajoelhado no chão. Vendo que eu não o repreenderia mais, ele soltou um suspiro de alívio. Aliviado, ele se levantou apressadamente para cumprir a tarefa que eu havia atribuído. Ao mesmo tempo, Ken Yong começou a murmurar uma oração silenciosa. Ele orou para que as pessoas do condado de Pingyong voltassem vivas e em segurança. Eu precisava que aqueles capturados pelo cume do vento negro estivessem sãos e salvos. A mobilização de guardas e gestão urbana por Ken Yong para construir casas me deu uma abertura. Isso me fez perceber as falhas gritantes na minha mentalidade atual, especialmente no que diz respeito aos militares. Desde que cheguei ao condado de Pingyong, eu sempre me concentrei na produção, negligenciando a gestão das minhas forças militares. Felizmente, percebi esse problema a tempo, antes que pudesse se transformar em um desastre. Se eu tivesse descoberto esse problema um dia sequer depois, poderia ter sido tarde demais para consertar. O exército que eu financiei e mantive com meu próprio dinheiro poderia ter sido virado contra mim. Se outros usassem meus próprios homens para me atacar, a ironia seria fatal e eu não sobreviveria. Depois que o chefe Qian saiu, fiquei ali sozinho, imerso em meus pensamentos. O conselheiro interino San Yufu perguntou cautelosamente: "Senhor, você ainda vai dar a aula de alfabetização esta noite?" Eu disse a ele que não iria, e em vez disso, ordenei que ele desse a aula em meu lugar. Aterrorizado de ser alvo do meu mau humor, ele imediatamente recuou com passos cuidadosos, quase na ponta dos pés. Assim que não havia mais ninguém por perto para me perturbar, ainda fumegando de raiva, abri a interface do sistema. Anfitrião, Zoe. Fundos, 137.920 contos de prata. Pontos de prestígio, 4.313. Um sorteio de recompensa disponível. Status do inventário do sistema, 6 décimos preenchido. Prata necessária para a próxima atualização do sistema, 1.000 contos. Suprimentos medicinais, X3. Próximo item de suplemento disponível, X1. Arroz, rabanete em conserva felino. Yunnan Baiao, semente de batata. Água, cimento. Sistema. Abrir roda de recompensas. A família Roda Gigante apareceu diante de mim mais uma vez, em todo o seu esplendor. As recompensas na roda serão listadas no link da descrição. O sistema as dividiu em 3 categorias principais para mim, bem organizadas. Especificamente, frutas e vegetais, suprimentos agrícolas e armas e equipamentos. A categoria de frutas e vegetais incluía pimentões, abóbora, melão de inverno e berinjela. Quanto aos suprimentos agrícolas, havia fertilizante, nitrogênio, fósforo, potássio e, claro, herbicida. Mas a categoria de armas e equipamentos era o que eu realmente queria, o que me interessava de verdade. Lá dentro estavam a besta de repetição Zhuge, a armadura Ming Huang, o sabre Tang Hung Dao e a besta de 8 touros. Ver essas armas e equipamentos fez meu coração disparar de pura excitação. Se a besta de repetição era a submetralhadora das antigas armas frias, então a besta de 8 touros era o rifle de precisão Barrett. Da antiguidade, claro. Esta besta de 8 touros também é conhecida como balista de leito de arco triplo, para ser mais exato. Suas flechas usam uma haste de 3 mm feita de madeira dura, com placas de ferro para o empenamento. As pessoas as chamavam de flechas de uma lança, 3 espadas. Uma única flecha disparada desta besta, puxada pela força de 8 touros, poderia se cravar diretamente em uma muralha da cidade sem dificuldade. É por isso que elas eram as armas de cerco definitivas, as mais temidas. Uma vez que as flechas estavam cravadas em fila ao longo da muralha, os soldados de assalto podiam usá-las como uma escada para escalar. O alcance desta besta de 8 touros é incrivelmente longo, impressionante. Se você mirar em uma pessoa, quem quer que leve esse golpe está morto, sem perguntas, sem chance de sobreviver. Havia 12 prêmios no sorteio. Em minha mente, as chances de tirar uma arma ou peça de equipamento eram de 1 em 3. Quer fosse a besta de repetição, a armadura Ming Wong, o sabre Tang ou a besta de 8 touros, não importava qual eu conseguisse, seria perfeito. Minha guarda da cidade e minha equipe de gestão urbana veriam seu poder de combate disparar, ir às alturas. Eu sentia que a vitória já era minha, estava nas minhas mãos. Se eu pudesse conseguir qualquer uma dessas armas, reuniria meus homens amanhã para invadir a montanha Hefin e aniquilar aquele acampamento de vez.
Iniciar sorteio. Os 12 prêmios, embaralhados em seus lugares. A roda de recompensas começou a girar. A roda começou a girar rapidamente, cada vez mais rápido. Eu me concentrei e mentalmente bati no botão de parar. A roda começou a desacelerar, centímetro por centímetro, com uma lentidão agoniante. A besta de repetição passou. O sabre-tanque também passou. Até a besta de 8 touros já tinha ido embora. Eu vi a agulha se aproximando da armadura Ming Wong, mas a roda se recusava a parar ainda. Meu coração batia forte, quase saindo pela boca, enquanto a agulha rastejava milímetro por milímetro. Finalmente parou bem na linha, entre a armadura e o próximo prêmio. Soltei uma risadinha nervosa e perguntei: Sistema, isso conta como a armadura Ming Wong, não é? De repente, a voz fria e mecânica do sistema ecoou em minha mente sem emoção alguma. Parabéns, o anfitrião sorteou com sucesso. Herbicidas, eles foram movidos para o seu inventário. O quê? Herbicidas de novo? Eu amaldiçoei o sistema em voz baixa, com raiva. Se você estivesse na minha frente, eu te ensinaria uma lição que você nunca, jamais esqueceria. Eu te mostraria exatamente por que as flores são vermelhas. O sistema, claro, não se importou nem um pouco com minha birra. Ele me mostrou a prova. Puxou uma visão ampliada da roda de prêmios e lá estava. A agulha havia definitivamente caído no próximo slot. Mal havia roçado a linha divisória da armadura Ming Wong. A agulha apontava direto para o herbicida. Ainda me recusando a aceitar, murmurei: Você é quem construiu este sistema de qualquer forma. Poderia ter feito a roda parar onde quisesse, não é? Se eu tivesse conseguido aquela armadura Ming Wong, a defesa do meu exército teria disparado, ido às alturas, mas em vez disso fiquei preso com este herbicida. Naquele momento, eu só queria olhar para o céu e gritar com toda a força: Para que diabos eu preciso de herbicida? Eu sentia que ganhar qualquer outra coisa, uma arma ou até mesmo alguns vegetais, teria sido melhor do que isso. 100 vezes melhor, sem dúvida. Qual é o sentido disso, afinal? Agora toda Pyongyang está sofrendo com um ano de seca severa. As ervas daninhas nos campos já estão murchas e mortas pelo sol escaldante. Este herbicida não tem lugar aqui. Numa hora como esta, ele não tem absolutamente nenhuma utilidade. Mas a parte mais mortal é que este herbicida é extremamente tóxico. É altamente venenoso para humanos, e não existe um antídoto específico para ele. Se alguém o bebesse por acidente, essa pessoa morreria, sem dúvida alguma, dentro de poucos dias. De repente, uma faísca de inspiração brilhou em minha mente. Um pensamento verdadeiramente malevolente começou a tomar forma. Acampamento Haifeng. Vocês, pessoas do acampamento Haifeng, escolheram ser meus inimigos, então só posso dizer: culpem seus próprios olhos inúteis, de cão, por ousarem roubar de mim, Lord Joe. Assim que terminei de traçar meu plano, soltei uma risada maliciosa. Um momento depois, aquela pequena risada se transformou em uma gargalhada plena, sinistra e distorcida. Enquanto isso, de volta ao condado de Pyongyang, Bai Sheng recebeu meu pombo-correio e imediatamente enviou batedores para investigar a situação no acampamento Haifeng. Quando a família Yi, na cidade de Pyongyang, soube da difícil situação em que Bai Sheng se encontrava, todos os responsáveis caíram na gargalhada sem a menor cerimônia. O mordomo da família Yi, Yi Gewa, falou com seu agente, o gerente Yi Yin-rong, elogiando-o com admiração, dizendo: Bom, você fez um trabalho excelente. Agora, o gerente da loja de grãos Wood está correndo por todo lado, perguntando desajeitadamente sobre a fortaleza Haifeng. E In-hong riu maliciosamente. Como ele não poderia estar desesperado depois de perder tanto grão, especialmente porque todo aquele arroz era da mesma qualidade. É da mais alta qualidade, a melhor que existe. Este humilde servo também andou investigando por aí. O estoque atual na loja Zood não durará mais do que alguns dias. Igu Wan assentiu indiferentemente e acrescentou: Nem precisa dizer. O arroz daquela loja de grãos Zood é realmente delicioso, uma iguaria. Até o Lord Wang não parava de elogiá-lo depois de comer, de tão bom que era. O Lord Wang a quem Igu Wan se referia era o mesmo homem que estava ao lado daquele traidor, Jian, aquele a quem eu tinha que agradecer pela minha bagunça atual. O homem que conspirou contra mim para garantir que eu fosse sentenciado a 50 chicotadas, Yi Wang Min. Seu nome de cortesia era Yi Wang Min, mas ele era conhecido como Lord Wang. Vá, revele os segredos do acampamento Haifeng para aquele gerente. Quero ver como eles planejam rastejar para fora deste buraco em que se meteram. Yi Guehua deu a ordem ao gerente de sua loja de grãos, o gerente-chefe dos interesses comerciais da família Yi. Yin-rong ouviu o comando e agiu imediatamente. Seguindo as instruções do chefe da família, Igua, ele se apressou, colocando uma expressão falsa de ansiedade e preocupação no rosto. Ele correu em direção a Baijiang para vazar os segredos do acampamento Haifeng. Acontece que a localização daquela fortaleza Haifeng era um centurião derrotado que fugiu de Pyongyang depois de perder uma batalha. Ele vagou sem rumo até que chegou a esta mesma montanha, Haifeng. Confiando em sua força bruta, ele reuniu um grupo de soldados. Esses remanescentes se tornaram bandidos dedicados a saquear tudo o que viam pela frente. Eles frequentemente invadem as casas dos aldeões nos arredores, bem na beira da cidade de Pyongyang. A fortaleza Haifeng tem um poder considerável, com 200 ou 300 homens. Mesmo as duas últimas vezes que enviei um carregamento e designei mais de 20 homens para escoltar as mercadorias, foi nada mais, nada menos que pura sorte. Pura sorte que não cruzamos o caminho dos bandidos Haifeng. Desta vez, se o chefe quer enviar guardas para escoltar o grão, as perdas podem ser ainda mais devastadoras. Um verdadeiro desastre. Bai Sheng, depois de aprender a verdade sobre a fortaleza Haifeng, mandou Yi Yan-hong embora com imensa gratidão. O gerente da família Yi Yan-hong, foi o primeiro a sair. Ele saiu da loja de grãos Zuji, no condado de Pyongyang. Assim que viu que ninguém estava olhando, sua expressão mudou completamente. Ele cuspiu em direção à loja Zuji com um olhar de puro desprezo. Bai Sheng não sabia de nada disso e se apressou em enviar um pombo-correio. Eu precisava que as notícias chegassem ao condado de Pyongyang imediatamente. Naquele mesmo dia, assumi o controle total de todos os assuntos militares. Assumi a guarda e a equipe de gestão urbana, aplicando novas leis rigorosas.
Qualquer um que ousasse desobedecer seria executado sem misericórdia, sem perdão. Assim que meus soldados memorizaram o código, ordenei que esvaziassem cada saco de arroz. Nós os despejamos em barris de madeira cheios de água, depois retiramos o arroz para secar ao sol. Mas aqueles barris não continham água comum, de jeito nenhum. Estavam cheios do baijiaoque que recebi do sistema. Este baijiaoque também é conhecido como paraquat. Em sua forma pura, é um líquido incolor e inodoro. Muitos pesticidas famosos da minha vida anterior eram produzidos desta forma. Eram líquidos naturalmente claros e sem cheiro. Para evitar que as pessoas os bebessem por engano, os fabricantes adicionam agentes de alerta. Eles adicionam corantes, cheiros fétidos e eméticos para alertar os desavisados. A maioria das pessoas pensa que todos os pesticidas devem ter uma aparência e um cheiro distintos, mas o sistema me deu a versão pura, incolor e inodora. Era completamente pura, sem um único traço de aditivos, sem agentes de alerta, sem corantes e sem cheiro químico. Meus guardas me observavam trabalhar, mas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Eles simplesmente pensaram que eu estava preparando o grão para transporte. Eles provavelmente olhavam para esses barris de água como algo bom, até que eu peguei uma galinha e a forcei a dar vários goles. O pássaro caiu morto momentos depois. Foi então que eles perceberam que os barris à sua frente continham um veneno mortal. Logo, um boato se espalhou pela cidade de que eu estava transportando arroz para o condado de Pingyang. A história era que os bandidos da montanha Haifeng o haviam interceptado e roubado. Os guardas que me ajudaram a envenenar o grão viram os rumores se espalharem. Eles logo entenderam a estratégia por trás de cada movimento meu. Os céus estavam do nosso lado, com um sol escaldante nos últimos dias. O calor tornou a secagem do meu arroz envenenado incrivelmente fácil. Então, a inteligência que Bai Sheng havia reunido finalmente chegou às minhas mãos. Estreitei os olhos, finalmente entendendo por que o sistema não me havia equipado com lâminas. Os bandidos da montanha Haifeng somavam entre 200 e 300 homens. Embora a população da minha cidade esteja crescendo, ela ainda é bastante pequena. A guarda que recrutei consiste em apenas 300 ou 400 homens. Se eu realmente usasse esta preciosa força militar para lutar uma batalha até a morte, não seria capaz de suportar as perdas contra aqueles bandidos da montanha. Olhando agora, este paraquat incolor e inodoro é muito mais eficiente. Pensei comigo mesmo, isso é muito mais conveniente. Um sorriso radiante se espalhou pelo meu rosto. Que sensação doce. O último saco de grão estava finalmente pronto. Cada grão de arroz estava agora revestido com o veneno. Observei os sacos serem selados firmemente. Alguns dos meus soldados olhavam as pilhas com estranha hesitação. Não era que sentissem simpatia pelos bandidos Haifeng. Meus homens de Pingyang não tinham uma única gota de pena por aqueles criminosos. Eles apenas sentiam que desperdiçar tanta comida boa era uma vergonha, um verdadeiro pecado. Quando anunciei pela primeira vez a disciplina militar, muitos se apresentaram. Eles se ofereceram para marchar e invadir o acampamento Haifeng imediatamente. A bravura deles era admirável e seu espírito digno de louvor, mas eu não podia deixar meus poucos e preciosos soldados jogarem suas vidas fora naquela montanha. Meu prestígio no exército e em todo o condado de Pingyong é tão sólido quanto uma montanha. Se qualquer outro estivesse liderando este exército, teriam perdido o controle. Aqueles soldados impulsivos teriam pegado suas lâminas e atacado o acampamento. Olhei para meus oficiais e para os homens de Pingyang. Lembrei-lhes que este grão era destinado ao nosso próprio povo. Eram as provisões que os mantinham vivos. Todos sabiam que os bandidos nos forçaram a agir. O acampamento Haifeng precisava ser resolvido de uma vez por todas. Eu disse a eles para endurecerem seus corações para o que viria. Uma chama de pura raiva queimava em seus olhos, mas eu sabia que não podíamos enfrentá-lo só com força bruta. O acampamento Haifeng estava cheio de desertores e exilados que haviam tomado a montanha. Seus números chegavam a quase 300 homens, e eu me certifiquei de que meus soldados soubessem disso. De repente, uma voz gritou das fileiras: "Meu senhor, eu não tenho medo desses covardes. Eles não conseguiram vencer os Xiongnu ou os Qiandidai, então brincam de ser bandidos. Dê-nos a chance e esmagaremos os crânios desses cães", gritou um jovem chamado Wong Ting. Ele era um dos muitos que haviam fugido para o condado de Pingyang apenas para sobreviver. Lá atrás, quando ele vivia nos arredores da cidade, sua vida havia sido uma luta constante contra as sombras da montanha. Sua família e toda a sua aldeia haviam sofrido nas mãos dos bandidos Haifeng mais de uma vez. Assim que Wong Ting terminou de falar, um rugido de apoio irrompeu dos outros. Levantei a mão, sinalizando para a multidão silenciar. "Conheço bem a sua bravura", eu lhes disse. "Mas suas vidas não são baratas, de forma alguma. Vocês não podem comparar seu valor à sujeira que vive naquela montanha." Caminhei lentamente pelas fileiras e parei na frente de um soldado. Olhei-o nos olhos e perguntei calmamente: "Você sabe por quê?" O soldado pareceu confuso e instintivamente balançou a cabeça. Movi-me em direção ao Wong Ting e perguntei a ele a mesma coisa. "Você sabe por quê? Porque suas vidas não pertencem apenas a vocês mais. Elas pertencem aos seus pais também, aos seus amigos e a todo o condado de Pingyang. Vocês devem permanecer vivos para proteger suas famílias e o povo de Pingyang. E claro, para proteger seu Sr. Mei." Eu não disse essa última parte em voz alta, mas observei seus rostos com atenção. O peso de tão nobre missão começou a pesar em suas mentes. A ideia de falhar com suas famílias ou com o magistrado era mais do que podiam suportar. Vendo-os finalmente entender, uma profunda satisfação preencheu meu coração. Aproveitei o momento e continuei. "O acampamento Haifeng é longe, mas ainda é nossa terra. Qualquer um que ofender Pingyang será aniquilado, não importa onde se esconda. Vou selecionar 50 dos meus melhores soldados para esta missão. Nós vamos escoltar o grão e varrer essa escória de Haifeng do mapa. O resto de vocês fica para defender a cidade." No instante em que ouviram que só havia 50 vagas, o pátio virou uma loucura total. Cada soldado se apressou para se voluntariar, louco para provar seu valor. Enquanto isso, 7 dias após o roubo do grão, a situação no acampamento Haifeng era outra. O líder bandido, Xiaobao, de repente se lembrou dos reféns que havia capturado.
Ele convocou seu segundo em comando, Du Yanlong, para seu lado imediatamente. E aquelas pessoas do armazém de grãos Zuldi? Ele latiu. Quanto tempo já faz? Por que ninguém veio resgatá-los com mais grãos ainda? Então vamos só matar essas 10 pessoas e parar de desperdiçar a comida do acampamento. O segundo em comando, Du Yanlong, assentiu em concordância. Ele se levantou, pronto para sair e massacrar os reféns pessoalmente. Mas um capanga frenético entrou correndo no salão. Chefe, segundo em comando, o armazém de grãos Zuldi está aqui com o resgate. Quantas pessoas eles trouxeram? Du Yanlong exigiu. Ele estreitou os olhos esperando o relatório. Eles só trouxeram os escoltas de grãos, senhor. 6 pessoas no total, 2 carroças grandes de grãos e até uma carroça de vinho. Tibau e Du Yanlong trocaram um sorriso malicioso e cúmplice. Esse armazém Jodi tem um timing impecável, Tibau riu. Se chegassem mais tarde, estariam pegando cadáveres em vez de servos. Du Yanlong piscou seu olho bom, sua expressão ficando cruel. Irmão mais velho, já que são tão poucos, por que não ficamos com tudo? Pegamos o grão, o vinho e os 6 novatos e depois exigimos um segundo resgate. Ora, ora, meu caro irmão, Tibau respondeu balançando a cabeça. Se espalhar que não cumprimos nossos acordos, quem nos pagaria de novo? Temos que manter nossa reputação para o próximo sequestro. Du Yanlong pensou por um momento e deu de ombros. O que você disse, irmão mais velho? Vamos entregar os prisioneiros. Du Yanlong reuniu um grupo de capangas para escoltar os prisioneiros. Eu observei enquanto arrastavam os aldeões capturados do condado de Pingyan. Ao pé da montanha, ele avistou 6 homens de pele escura. Eles estavam sentados juntos, em carroças carregadas de grãos e vinho. Eu mesmo havia escolhido a dedo esses 6 homens para este exato momento. Fiz questão de que parecessem os camponeses mais comuns que se possa imaginar. Entre eles estava Wong Ting, um dos meus melhores de Pingyan. Antes de partirmos, dei-lhes ordens estritas para não mostrarem hostilidade alguma. Se escorregassem e fossem pegos, a missão estaria acabada. Não só falharíamos em resgatar os reféns originais, mas arruinaria todo o meu plano mestre para o condado. Du Yanlong e uma dúzia de bandidos armados cercaram Wong Ting e seus homens. Ele pressionou sua lâmina contra a garganta de Wong Ting e estreitou os olhos. Ei, garoto, não te vi em algum lugar antes? Wong Ting fingiu terror, tropeçando para trás para evitar o fio afiado. Meu senhor tem uma memória incrível. Ele gaguejou com uma reverência. Sou da Vila Wang Yao e o vi quando nos visitou no ano passado. Du Yanlong se lembrou do ataque à Vila Wang Yao 6 meses atrás. Ele afastou a espada do pescoço de Wang Ting e soltou um grunhido. Não esperava que um pirralho como você acabasse trabalhando para o armazém Zodi. Wong Ting forçou um sorriso e falou. A vida está difícil hoje em dia, meu senhor. Só estou tentando melhorar as coisas. Estou trabalhando para o chefe só para encher a barriga. Olha, está tudo exatamente como meu mestre prometeu. Tudo nesta carroça é grão da mais alta qualidade. 1000 jin, nenhum grama a menos, talvez até um pouco mais. Wang Ting abriu um saco e puxou um punhado de arroz branco puro. Du Yanlong encarou os grãos impecáveis com seu olho bom. Ele não pôde evitar soltar uma risada alta e gutural. Parece que seu chefe é um homem sensato, afinal ele latiu. Ele sabe como usar dinheiro para se manter longe de problemas. Wang Ting manteve seu sorriso amigável e submisso. Meu chefe disse que realmente não sabia antes, ele acrescentou. Não percebeu que esta estrada foi aberta e é de propriedade de vocês, grandes senhores? Ele preparou especialmente esses jarros de vinho fino como uma humilde desculpa. Du Yanlong, o segundo em comando do Passo do Vento Negro, olhou para os jarros. Ver o tributo extra de vinho fino fez seu coração inchar de ganância, mas ele decidiu testar as águas mais uma vez. Seu pirralho, você não está tramando algo, está? Você colocou veneno neste vinho? A compostura de Wang Ting era impressionante. Ele não se deixou intimidar por um segundo. Mesmo com o segundo em comando do Passo do Vento Negro pairando sobre ele, ele apenas riu e disse, Grande rei, o que está dizendo? Se não acredita em mim, beberei aqui mesmo para que veja com seus próprios olhos. Wang Ting agiu como se sua boca estivesse salivando ao quebrar o lacre de um jarro. O aroma rico do vinho encheu o ar instantaneamente. Assim que se inclinou para dar um gole enorme, Du Yanlong bateu a lâmina de sua espada na mesa. Ele pressionou o aço frio bem contra o pescoço de Wang Ting. Este vinho é um tesouro. Um cão como você não é digno de uma única gota. Parado em suas trilhas, Wang Ting apressou-se a se explicar. Mas, grande rei, pensei que estivesse preocupado com veneno. Eu só queria testar para tranquilizar sua mente. Os homens que escoltavam os suprimentos e os jarros de vinho rapidamente intervieram. Isso mesmo, só queremos que saiba que é seguro. Estamos apenas verificando o veneno para o grande rei. Du Yanlong empurrou Wang Ting para trás com o dorso da espada. Volte e diga ao seu chefe e a toda a sua equipe, ele rosnou. Não ouse tentar nenhum de seus truquezinhos sujos comigo. Sim, claro, meu chefe ainda está em Pingyan. Ele disse que em alguns dias, assim que resolver seus negócios. Ele trará pessoalmente mais presentes ao Passo do Vento Negro para se desculpar. Du Yanlong pareceu satisfeito ao embainhar sua espada e soltar um sorriso de escárnio. Parece que seu chefe finalmente sabe o que é bom para ele. Diga-lhe isto. Se ele quiser pisar no meu território, é melhor que esses presentes não sejam pequenos. Wang Ting continuou assentindo como um servo, desempenhando seu papel perfeitamente. Mas por dentro ele pensava, continue bancando o durão enquanto pode. Com mais de 300 feras como você lá em cima, o presente que planejei será gigantesco. Du Yanlong soltou um assobio agudo, sinalizando para o grupo atrás dele. Seus capangas trouxeram os 10 aldeões de Pingyan que haviam capturado antes. O grupo de Wang Ting avançou para receber os prisioneiros. Não perderam um segundo e se apressaram para longe do Passo do Vento Negro. Du Yanlong nem olhou para trás, ocupado ordenando seus homens a levarem o vinho e a comida montanha acima. Wang Ting conduziu os 10 aldeões amarrados pela mata. Ele os levou a um local isolado onde o resto da equipe esperava.
Foi lá que finalmente se reuniram comigo. No momento em que aqueles 10 aldeões me viram, caíram em lágrimas incontroláveis. Com um baque pesado, todos caíram de joelhos, curvando suas cabeças até o chão. Senhor magistrado, obrigado por salvar nossas vidas, nunca esqueceremos sua misericórdia. Se um dia tiver um comando para nós, seremos seus. Olhei para eles e vi sua lealdade inabalável. Mesmo que tenhamos que atravessar o fogo, arriscaremos nossas vidas por você, eles clamaram. Rapidamente os ajudei a se levantar e verifiquei seus corpos. Tinham apenas ferimentos superficiais, então lhes entreguei um frasco de remédio de alta qualidade para tratar os cortes. Eu disse a todos para se dividirem em grupos e me seguirem de volta ao condado de Pingyang para esperar por 3 dias. Depois disso, lançaríamos nosso ataque final ao Passo do Vento Negro. Os aldeões resgatados não entenderam porque eu queria esperar 3 dias para atacar, mas a fé deles em mim era absoluta. Eles confiavam em seu magistrado agora mais do que nunca. Enquanto isso, os bandidos do Passo do Vento Negro estavam celebrando enquanto carregavam os suprimentos montanha acima. Du Yanlong foi ver seu irmão mais velho, o líder, Xia Baking. Ele começou a sentir um pouco de arrependimento pensando, droga, eu devia ter pedido mais. Aquele armazém de grãos Zod nem sequer pechinchou. O chefe deles deve estar nadando em ouro. Mas Sib Bacon já estava de olho nos jarros de vinho fino com um sorriso ganancioso. Ele parecia satisfeito e decidiu compartilhar um pouco de sabedoria com seus homens. Segundo o irmão, há algo que você não entende sobre um homem como Zoe Yi, ele disse. Temos que ser pacientes e deixar a riqueza fluir naturalmente. Se o apertarmos demais de uma vez, isso vai se voltar contra nós. Ele pode ficar desesperado e tentar usar seu dinheiro para contratar um exército particular para vir atrás de nós. E se ele contratar soldados para vir aqui e nos aniquilar? Ao ouvir isso, o segundo em comando, Du Yanlong, sentiu a mudança de humor. Fazia todo o sentido, então ele assentiu e ficou em silêncio, em admiração. Ele juntou as mãos e disse, irmão mais velho, você realmente pensa em tudo. No futuro, vamos continuar exigindo 100 moedas de prata por cada pessoa. Mas Bacon ainda não tinha terminado. Toda vez que aquele armazém Zud quiser passar pelo nosso território, vamos fazê-los pagar um pedágio pesado em prata também. Os dois líderes bandidos se entreolharam com sorrisos maliciosos. Ambos explodiram em uma risada alta e arrogante. Sid Bacon estendeu a mão e pegou um punhado do grão. Ele admirou o arroz branco puro antes de jogá-lo de volta na pilha. Então, mergulhou uma concha no vinho fino para provar. O líquido rico queimou sua garganta, elevando instantaneamente seu ânimo. Ele não notou nada de estranho no sabor, absolutamente nada. Sentindo-se como um rei, ele acenou com a mão e gritou, esta noite vamos festejar. Os bandidos do Passo do Vento Negro explodiram em aplausos com a notícia, mas o que esses tolos não perceberam foi o preço daquela refeição, pois o banquete que preparavam para esta noite era, na verdade, uma festa de boas-vindas para a própria morte. Enquanto isso, de volta ao condado de Pingyang, na loja de grãos da família Zhou, o negócio que Bai Sheng havia aberto para mim estava em total desordem. Desde que descobriu que nossos suprimentos foram roubados, ele estava freneticamente buscando informações. Passava cada momento acordado caçando notícias sobre o Passo do Vento Negro. A loja teve que fechar as portas, e nossa presença no mercado simplesmente desapareceu. Isso deixou os comerciantes de grãos da família Yi como os únicos governantes da cidade. Sem nós para competir, eles não hesitaram em dobrar seus preços. O custo do grão em todo o condado de Pingyang começou a disparar. Chegou a 2 moedas de prata por um único qued de grão cru. Sentei-me no lugar de honra no salão enquanto Bai Sheng relatava a situação. Ele expôs cada detalhe do que estava acontecendo no distrito. Olhei para ele e perguntei, então a família Yi foi quem te contou sobre o Passo do Vento Negro? Bai Sheng assentiu e disse, sim, meu senhor, enquanto eu estava procurando por pistas. Eles foram, na verdade, os primeiros a vir e nos informar. No momento em que eu vi isso, soube que algo não estava certo. Nossas 2 lojas não tinham nenhuma relação. Na verdade, éramos concorrentes diretos. Por que a família Yi seria tão gentil a ponto de nos ajudar logo após o roubo? A única possibilidade real era que a família Yi estivesse em conluio com os bandidos. Se estavam conspirando para roubar meu grão, então a informação deles era provavelmente uma armadilha. Naquele instante, uma onda fria de arrependimento me invadiu. Já que eu só trouxe 50 soldados, pensei, meu plano depende inteiramente do vinho e do grão com paraquat. 3 dias depois, ao amanhecer, reuni meu esquadrão de 50 homens de Málaga. Após uma refeição reforçada, liderei a equipe montanha acima, bem cedo pela manhã. Carregávamos rações para 2 dias. E antes de partir, dei a Bai Sheng uma tarefa final. Eu disse a ele para empacotar seus bens no distrito de Pingyang e retornar à nossa base. Os preços dos grãos em Pingyang haviam chegado a um ponto em que o povo comum estava morrendo de fome. Eu sabia que não demoraria muito para que essas pessoas desesperadas chegassem ao seu limite. Em breve, fugiriam de Pingyang e buscariam refúgio no meu distrito de Pingyang. Guiado por Wong Ting, nosso grupo seguiu uma trilha estreita em direção à Montanha do Vento Negro. Quando chegamos à fortaleza do Passo do Vento Negro, o sol ainda não havia atingido seu ponto mais alto no céu. Eu observei à distância a torre de vigia. Apenas alguns capangas estavam lá como guardas. Mal conseguiam ficar de pé, cambaleando e se agarrando aos pilares de madeira para se apoiar. Já fazia 3 dias que os bandidos do Passo do Vento Negro haviam começado a festejar. Eles estavam bebendo vinho e comendo um mingau que eu havia adulterado com paraquat. Até os líderes, Bao Qin e Du Yanlong, sentiram seus corpos ficando pesados e fracos. A princípio, não acharam que nada estivesse fora do comum. Assumiram que era apenas uma ressaca gigantesca da festa da noite anterior. Mas no segundo dia, perceberam que algo estava terrivelmente errado. A fraqueza em seus corpos havia se tornado ainda mais severa. Sentiam o próprio sopro da vida os abandonando. Mesmo dar 2 passos os deixava completamente exaustos.
Xiaobao Qing e Du Yanlong realmente começaram a duvidar de sua própria tolerância ao álcool. No terceiro dia, notaram que sua pele estava adquirindo um tom estranho e frio. Uma tonalidade dourada doentia se espalhava por eles, e suas bocas estavam cobertas de feridas. A icterícia piorava a cada hora, brilhando como um pôr do sol sombrio em sua pele. Nesse ponto, como Xiaobao Qing e Du Yanlong poderiam não perceber a verdade? Eles finalmente entenderam que toda a sua equipe havia sido envenenada. Mas assim que a ficha caiu e Xiaobao Qing e Du Yanlong tentaram reagir, gritos de batalha irromperam de fora do acampamento. O som era ensurdecedor. Ataquem o Passo do Vento Negro, capturem todos. Eu estava vindo pela cabeça de Xiaobao Qing. Meu plano de 3 dias atrás havia funcionado perfeitamente. Nenhum único bandido no Passo do Vento Negro conseguiu reunir forças para revidar. Os 50 guardas do meu distrito de Pingliang avançaram. Eu os liderei direto pelos portões, flanqueado pelos 10 aldeões que havíamos resgatado antes. Antes deste momento, éramos apenas um pequeno grupo, 61 pessoas invadindo aquele covil de ladrões. Nós os atravessamos como tigres em um rebanho de ovelhas. Homens treinados como Wong Qing e Gu Laolu derrubaram bandidos com um único golpe. Até os 10 aldeões resgatados de Shangshido estavam derramando sangue. Eles apertaram suas lanças e as cravaram. Os números no Passo do Vento Negro deveriam ser esmagadores. Eles tinham entre 200 e 300 homens. Mas agora, um por um, estavam caindo. Pareciam nada mais do que galinhas doentes. Estavam tão fracos que nem conseguiam suportar. Um único golpe dos meus homens. Entre os guardas do meu distrito, muitos eram moradores do condado de Pingyang. Todos haviam sofrido nas mãos do Forte da Nuvem Negra e ardiam por vingança. Agora era a hora de acertar todas as contas, e eles lutaram até seus olhos ficarem vermelhos de sangue. Xiaobao Qing e Du Yanlong ouviram o caos e perceberam que nossos números eram pequenos. Tolos insolentes. Du Yanlong rugiu com toda a força de seus pulmões. Como ousam um grupo tão minúsculo nos desafiar? Irmão mais velho, deixe-me cuidar disso. Ele tentou reunir seus homens para nos expulsar, cercá-los e matá-los. Capturem aqueles dois. Eu planejava pegar o líder deles e forçá-lo a entregar o antídoto. Mas Du Yanlong nem conseguia levantar sua arma. Seu sabre de ferro puro, pesando mais de 20 libras, caiu no chão com um baque pesado. Ao ver isso, Xiaobao Qing correu, percebendo que a situação era terrível. Ele estendeu a mão para sua lâmina cabeça de tigre, mas sua pressão arterial estava disparando. A arma que ele antes empunhava com uma mão parecia uma montanha. Ele nem conseguia levantá-la com as duas. Corram, temos que correr agora. Essa era a única resposta que Xiaobao Qing tinha. Ele sabia que o jogo havia acabado. Ele ficou ali, completamente incapaz de sequer levantar sua lâmina contra nós. Xiaobao Qing vivia pela regra. Enquanto as montanhas verdes permanecerem, sempre haverá lenha para queimar. Ele havia lutado para subir do nada e se tornar o senhor desta montanha. Du Yanlong e Xiaobao Qing se agarraram um ao outro para se apoiar, desesperados para escapar pelo túnel secreto e seco. Estava escondido atrás do salão principal, mas mais de 10 dos meus homens estavam se aproximando. Com sabres afiados e longas lanças, eles já haviam cortado a retirada. Estavam presos dentro do salão Yueji da fortaleza Hefeng. Wang Qing viu Xiaobao Qing e Du Yanlong tentando fugir. Ele agarrou seu sabre e avançou com um salto massivo. Ele desferiu um golpe pesado e poderoso, o Lipa Wazen. A lâmina se chocou bem na frente deles, cortando seu caminho. Atordoados pela força pura do movimento, os dois líderes tropeçaram para trás em pânico. Wang Qing não lhes deu um segundo para respirar, desferindo 2 chutes certeiros em seus ventres. Xiaobao Qing e seu segundo em comando, Du Yanlong, caíram no chão instantaneamente. Quando Xiaobao Qing e seu braço direito tentaram se levantar, sentiram o frio de várias lâminas de aço contra seus pescoços. Du Yanlong olhou para o jovem que acabara de derrubar ele e seu irmão de juramento. Ele congelou em choque e gaguejou. É você de novo, como eu não percebi. A intenção assassina nos olhos de Wang Qing era inconfundível agora. O ato submisso e fraco de 3 dias atrás havia desaparecido completamente. Xiaobao Qing olhou, confuso, e perguntou. Irmão, quem é esse pirralho? Apenas um garoto da vila Wanzhou que nos trouxe suprimentos outro dia, sibilou Du Yamong. A voz de Wang Qing ressoou como um trovão. Amarrem-nos, agora! Olhei para os dois e ordenei. Levem-nos ao meu senhor. Xiaobao Qing e Du Yanlong foram amarrados de pés e mãos e jogados diante do assento elevado do salão Yuji. Qual de vocês é Xiaobao Qing? Perguntei calmamente olhando para ele enquanto se ajoelhava no chão. Mesmo preso ao chão, ele ainda falava com arrogante desafio. Seu pirralho insolente, quem é você para trazer um exército para atacar minha montanha? Eu zombava. 10 dias atrás você roubou meus suprimentos e sequestrou meu povo. Para um homem de honra, 10 dias nunca é tarde demais para a vingança. Depois de tudo que passei para encontrá-lo novamente, aqui estamos. E ainda assim o grande líder da fortaleza ainda tem que perguntar quem eu sou. Xiaobao Qing congelou, seus olhos se arregalando em súbita percepção. Você é o dono daquele armazém de grãos. Isso mesmo, respondi friamente. Ele não podia acreditar que um único ataque lhe rendera um convite do rei do inferno. Seus covardes desprezíveis e sem vergonha, vocês ousaram envenenar o vinho. Não têm honra como guerreiros. Du Yanlong sibilou. Ele tremia de pura indignação. Na verdade, tentou cuspir em mim de onde estava, mas nem sequer tinha força para isso. E o catarro grosso apenas escorreu pelo próprio peito. Xiaobao Qing finalmente aceitou a realidade da situação e falou rapidamente. Ele forçou um sorriso e gaguejou. Mestre Zhou, senhor Zhou, se você poupar meus irmãos e a mim, juramos nossa lealdade eterna a você. De agora em diante, se nos disser para ir para o oeste, nem olharemos para o leste. Se nos disser para matar uma galinha, não tocaremos em um único pato. A verdade era que não havia antídoto para o meu murchamento de 100 ervas. Mesmo que houvesse, eu não o desperdiçaria com alguém como Xiaobao Qing.
Ele era apenas um covarde que só usava atacar os fracos, mas eu ainda precisava saber se alguém havia ordenado o ataque aos meus suprimentos. Olhei pra ele e disse: então você quer o antídoto pro pó amolecedor de tendões de 4 centavos? Eu tinha acabado de inventar aquele nome na hora pra mantê-los na dúvida. Não só Xia Baoqin e seu homem caíram nessa, mas até os soldados que estavam atrás de mim pareciam impressionados. Todos gravaram o nome desse veneno mortal em suas memórias. Xia Baoqin pegou minha deixa instantaneamente e se apressou para falar. Este humilde servo entende tudo. O ataque ao grão de sua senhoria foi orquestrado por alguém no condado de Pingyang. O gerente Yi Yanrong, da loja de grãos da família Yi, foi quem vazou a informação. Estreitei os olhos ligeiramente. Era exatamente como eu havia suspeitado. No mesmo ramo de negócios, sempre há uma rivalidade amarga. Estava tudo conectado à família Yi do condado de Pingyang. Não é à toa que se reuniram para discutir o caso imediatamente após o incidente. Foram eles que vazaram as informações da fortaleza Haifeng para Baixin. Queriam ficar de braços cruzados e ver a loja de grãos Zodi virar motivo de chacota. Olhei para eles e perguntei: que recompensas lhes prometeram? Eu precisava saber cada detalhe do acordo. O segundo em comando, Du Yanlong, vendo que Maiba já havia cedido, apressou-se para ser o primeiro a responder à minha pergunta. O gerente Yi, Yin-hong, nos deu 20 barras de ouro, ele disparou. E disse que no futuro, tudo o que roubássemos dos seus carregamentos, todos aqueles grãos refinados, poderíamos vender de volta para as lojas deles. Soltei uma risada fria e suspirei para mim mesmo. A família Yi de Pingyang estava sendo bem generosa com suas propinas. Através de Yangshiu e Baishang, eu já tinha feito uma fortuna. Eu havia arrecadado mais de 100 mil taéis de prata, tanto no condado de Pingyang quanto na cidade. Mas mesmo assim, eu não tinha visto uma única barra de ouro maciço até agora. Agora, essa família das profundezas do condado estava jogando alto. Só para derrubar minha loja de grãos, eles jogaram 20 barras de ouro adiantadas. Eu tinha que admitir que não eram mesquinhos quando o assunto era sabotagem, mas a confissão de Du Yanlong me deu exatamente a alavancagem que eu precisava. Foi então que me lembrei de algo importante. A fortaleza de Haifeng provavelmente estava transbordando de ouro, prata e joias roubados. Peguei em minha túnica e tirei de lá outro pequeno frasco. Eu o agitei lentamente bem na frente de seus rostos desesperados. Eu tenho um antídoto para o veneno bem aqui, disse. Vocês querem? Os olhos opacos de Maibao e Du Yanlong instantaneamente se iluminaram com uma faísca de esperança. Vocês dois ocuparam esta montanha por anos, observei. Roubaram bastante, não roubaram? Se vocês forem sensatos e entregarem tudo, eu lhes darei a cura. Com suas vidas em jogo, eles não iriam se apegar aos seus bens mundanos. Além disso, este lugar não era como um romance, cheio de mecanismos ocultos complexos ou salas secretas. Mesmo sem a ajuda deles, encontrar todo o saque era apenas uma questão de tempo. Eles perceberam que oferecer-se para me levar ao tesouro era a única jogada que lhes restava. Para eles, essa rendição era apenas um revés temporário. Maiba pensou: assim que esse pirralho vir uma sala cheia de ouro, ele vai perder o foco. Foi então que exigirei o antídoto e recuperarei minhas forças. Então poderei virar o jogo e matar esse bastardo por ter me envenenado. Quanto mais Maibao pensava nisso, mais viável sua vingança parecia. Ele se imaginava um homem de grande caráter, capaz de se adaptar a qualquer crise. Ele suportaria essa humilhação agora para revidar depois. Então exibiu um sorriso radiante e liderou o caminho. Enquanto isso, os homens restantes da fortaleza de Haifeng nos observavam em silêncio. Os bandidos assistiam enquanto seu grande chefe e segundo em comando eram arrastados acorrentados. Com os membros de seus líderes apodrecendo por causa do meu veneno, eles não eram páreo para meus guardas da cidade. Os foras da lei restantes perderam a vontade de lutar quase que instantaneamente. Um por um, eles largaram suas armas e se renderam. Dei a ordem: amarrem cada um desses capangas. Fora do salão Yuji, meus soldados, já endurecidos pela batalha, finalmente pararam. Como Maibao e Du Yanlong estavam envenenados há dias, seu ritmo de caminhada era agonizantemente lento. Após uma longa jornada, Maibao finalmente me levou à sua horda secreta. Este era o lugar onde eles guardavam todo o ouro, prata e joias que haviam roubado. Cada moeda que haviam saqueado dos inocentes era mantida aqui. Eu olhei para os enormes baús transbordando de ouro e joias preciosas. 2 enormes baús estavam ali, diante de mim, pesados com o peso de seus crimes. Mesmo em um lugar remoto e pobre como o condado de Pingyang, eles haviam conseguido saquear uma fortuna. Era nauseantemente claro quantas vidas a fortaleza de Haifeng havia destruído para encher esses baús. Mas enquanto eu olhava ao redor, algo mais chamou a minha atenção. Não foi o brilho do ouro que me surpreendeu, mas sim o reflexo do aço frio. O arsenal da fortaleza estava repleto de espadas, lanças e equipamentos de batalha. Dentro da armaria de Haifeng, o equipamento estava empilhado até o teto. Assim, eu vi pilhas de sabres longos e dezenas de arcos recurvos de alta qualidade. Eu até encontrei 3 conjuntos completos de armadura pesada entre o saque. Eu havia contratado mais alguns ferreiros de volta no condado de Pingan, mas depender apenas daqueles poucos homens não era suficiente. A forja do condado havia se tornado um enorme gargalo para os meus planos. Eles simplesmente não conseguiam acompanhar a demanda por novos equipamentos. Maibao notou o brilho faminto em meus olhos enquanto eu examinava as armas. Ele se apressou para aproveitar o momento e implorou: Lord Zhu, por favor, olhe! Ele estava claramente pescando um antídoto para si e para o irmão. Eu não lhe dei uma resposta direta. Em vez disso, eu o testei. Vocês dois têm certeza absoluta de que querem levar seus homens a se submeterem ao meu governo? Perguntei friamente. Maiba pensou que sua atuação desajeitada realmente tinha me enganado. Ele bateu no peito e me deu uma garantia desesperada e apressada. Claro, nós o serviremos com total devoção até nossos últimos dias. Então me diga exatamente quantos homens vocês têm nesta fortaleza. Preciso da contagem exata para poder preparar a quantidade certa de antídoto. Assim que Maiba e Du Yanlong ouviram isso, uma pura alegria inundou seus rostos. Mas ao se olharem, um brilho assassino cintilou em seus olhares.
O segundo em comando do Yanlong falou rapidamente. Meu senhor, contando nós dois, aqui na fortaleza de Hefeng, há um total de 318 pessoas. Eu assenti com indiferença e olhei para Wang Jing. Pegue metade dos nossos homens e encontre os irmãos que estão esperando lá fora. Excluindo esses dois líderes da fortaleza de Hefeng, não deixe um único dos 316 restantes vivo, deles uma morte rápida. O resto de vocês, movam esses suprimentos para o salão principal. Wang Jing gritou suas ordens e sinalizou para seus homens sacarem seus sabres. Ma Yibo ficou ali, completamente congelado pelo que acabara de ouvir. Ele realmente acreditava que eu ia recrutar seus seguidores. Ele nunca imaginou que o jovem parado ali, diante dele, pudesse ser tão implacável. Você, seu vilão desprezível, ele rugiu. Você acabou de dizer que nos daria o antídoto para o veneno. Como ousa quebrar sua palavra? Ma Ba e Du Yanlong se sentiram totalmente traídos. Eles avançaram contra mim em uma fúria cega e desesperada, mas antes que pudessem sequer me alcançar, dois dos meus soldados os chutaram com força para o chão. Não os matem ainda, eu comandei meus guardas. Tenho grandes planos para esses dois, lá na capital do condado. Eu caminhei até a armadura no armazém e falei calmamente. Quebrar minha palavra? Eu não me lembro de ter prometido um antídoto a vocês, de forma alguma. O veneno já se infiltrou na medula dos seus ossos. Nem mesmo um grande imortal poderia salvar suas vidas agora. Os chutes dos guardas tiraram o fôlego de Ma Bao e do Yanlong. A arrogância em seus olhos desapareceu, substituída instantaneamente por puro desespero. Mesmo que eu realmente tivesse um antídoto para o veneno matador de grama, eu nunca o desperdiçaria com escória como eles, que só trazem miséria ao povo. Eles não eram nada mais do que uma praga para o povo comum. Quanto aos bandidos que se renderam, a realidade era bem simples. Eu não ordenei suas mortes porque sou naturalmente cruel ou porque gosto de matar. Foi porque cada um deles comeu o arroz e bebeu o vinho que eu envenenei. Deixá-los vivos apenas prolongaria seu sofrimento agonizante. Matá-los agora era um ato de misericórdia, concedendo-lhes uma libertação rápida. Mas, mais importante ainda, permitiu que meus soldados de Pingyang fossem batizados em sangue. Somente através da dura realidade do massacre um soldado pode realmente amadurecer. Claro, se o terreno e a mão de obra não estivessem então contra nós, eu não teria escolhido um método tão vil como o envenenamento em massa. Mas tempos desesperados exigiam medidas desesperadas contra a gangue de Ma Bao. Quando um fazendeiro mata aves, os pássaros lutam e gritam antes do fim. Humanos não são diferentes, e os gritos ecoando lá fora, do lado de fora do salão, eram de partir o coração. No início senti um lampejo de hesitação, mas rapidamente o afastei. Mas então, um dos meus soldados me levou para inspecionar as profundezas da fortaleza. Chegamos às masmorras de Heisenfort, e o que eu vi lá solidificou minha resolução. Provou que a decisão que acabei de tomar era a única certa. Fora das celas estavam mais de 10 mulheres vestidas apenas com trapos. Seus olhos estavam vazios, e seus corpos estavam cobertos de cicatrizes irregulares. Eu dei um passo à frente e disse: Senhoras, por favor, não temam. Eu sou o magistrado do condado de Pingyang. Eu trouxe meus homens aqui hoje para derrubar esta fortaleza. Vocês estão todas seguras agora. Minhas palavras foram claras, mas as mulheres encolhidas no canto não se moveram. Elas não ousavam acreditar que a liberdade era realmente real. De repente, Wong Ting e o Maneta Gulalou vieram correndo em nossa direção. Wong Ting irrompeu na masmorra como um homem possuído, seus olhos fixos em uma figura caída no chão frio. Em seu desespero, ele esqueceu todas as formalidades e ignorou todos ao seu redor. Ele avançou por mim, quase me derrubando para alcançá-la. Ele pegou a mulher, que mal respirava, em seus braços e gritou desesperado: Chun Yeu, sou eu, seu irmão Ting. Ele a sacudiu freneticamente como uma cena saída de uma peça trágica. Eu estava prestes a avisá-lo para não sacudir uma pessoa ferida tão violentamente, mas inesperadamente, a mulher em seus braços realmente começou a se mexer. Chun e eu abrimos os olhos e vimos Wong Ting parado ali, encharcado no sangue de seus captores. Chun e eu caímos em um soluço desesperado e perguntamos, com a voz embargada pela dor: Irmão Ting, eles pegaram você também? Aqueles bandidos arrastaram você para esta montanha também? Não. Estou aqui para resgatá-la, minha querida. Sinto muito, mas muito mesmo, por estar atrasado. Eu os observei se abraçarem e um pensamento me ocorreu. Não admira que ele estivesse tão desesperado. Wong Ting arriscou sua vida subindo esta montanha apenas para salvar sua antiga paixão. Pensar que este garoto entregou suprimentos aqui, enquanto suprimia a raiva de perder sua mulher, que força. Esse tipo de contenção é realmente notável. Com esse tipo de aço em sua alma, Wong Ting está destinado à grandeza. As outras mulheres encolhidas nos cantos viram os dois juntos e isso as acalmou. Ver um rosto familiar finalmente acalmou seus corações, então aproveitei a chance para falar novamente. Vocês estão seguras agora. Ele é um soldado do condado de Pingyang. Não há mais nada a temer. Assim que terminei, uma voz fraca e trêmula ecoou lá do fundo da masmorra. Vocês são realmente oficiais do governo? Estamos realmente seguros desses monstros? Um homem de meia idade rastejou em direção às grades da cela, soluçando a cada respiração. Meu senhor, somos todos reféns levados por Heisenfort. Nossas famílias não puderam pagar o resgate, então aqueles bastardos nos torturaram até ficarmos irreconhecíveis. Eu li histórias de crueldade antiga, mas nunca imaginei que homens pudessem ser tão desumanos. Eu me virei para Gulalou e perguntei: como você lidou com toda aquela escória lá fora? Ele desembainhou sua lâmina entalhada e manchada de sangue e rosnou. Eu os tratei exatamente como as bestas que são. Lá fora, 316 homens, e nenhum único está de pé. 40 irmãos estão guardando o acampamento e mais 10 estão cavando covas para jogar os corpos. Eu falei com uma voz como gelo porque essas bestas não mereciam um enterro adequado.
Por que perder tempo cavando? Diga aos homens para recolher lenha em vez disso. Uma única tocha transformará este lugar e esses monstros em cinzas. Além disso, diga aos homens para preparar alguma comida. Eu olhei para os irmãos e irmãs que Heisenfort havia arrastado para este inferno. Eu me certifiquei de avisar meus homens para não usarem as rações envenenadas para os sobreviventes. Um por um, os reféns de Heisenfort começaram a emergir. Eles se apoiavam uns nos outros enquanto saíam mancando daquela masmorra escura e sufocante. Eles caminharam direto para a pilha de cadáveres, lá na parte de trás da montanha. Os corpos dos bandidos de Rising estavam empilhados no chão. Ver aquela cena sangrenta e mutilada novamente fez meu estômago revirar violentamente, mas eu tinha que dar um exemplo para meus subordinados. Forcei-me a engolir a bile e mantive uma expressão séria. Estranhamente, as pessoas que eu acabara de resgatar não se encolheram nem um pouco ao ver todo aquele sangue. Eles começaram a chutar e cuspir nos cadáveres com uma fúria primal. Seu ódio por esses homens havia completamente superado seu nojo físico. Justo então, um soldado correu até mim com um relatório urgente. Meu senhor, lá fora... Um grupo de cavaleiros está exigindo entrada, e com urgência. Fiquei em alerta máximo, sentindo uma nova ameaça. Pensei comigo mesmo, será que essa fortaleza Heisen não é o que me disseram? Kosh Balkan tinha mais do que apenas aqueles 318 homens? Meus 60 soldados haviam atacado com uma força imparável. Eles aniquilaram os bandidos de Haifeng e suas famílias em um só golpe. Mas aquele massacre drenou nossa energia, e se outro grupo de bandidos aparecesse agora, minha unidade inteira provavelmente cairia bem aqui. Mas as próximas palavras do soldado salvaram meu coração de pular outra batida. O grupo lá fora está carregando uma bandeira com o nome da família Yi, meu senhor. Havia mais de 20 deles no total, incluindo seu líder. A maioria carregava cargas pesadas que pareciam oferendas. Era a família Yi do condado de Pingyang, aparecendo bem na minha porta. Bom, então eu devo ir encontrá-los. Eu rosnei silenciosamente em meu coração, pensando em como lidar com esses culpados. Essas eram as pessoas que haviam sabotado secretamente minha loja de grãos. O homem que liderava a subida era Yi Yanran, o gerente principal de seu negócio de grãos. Atrás dele, 20 carregadores transportavam os presentes que a família Yi havia preparado para esta visita. Eles também trouxeram as barras de ouro prometidas como pagamento pelo ataque aos meus suprimentos. 10 barras restavam da dívida original. No momento em que os carregadores chegaram ao cume, eles sentiram que algo estava terrivelmente errado. Esta não era a mesma fortaleza refém que Yi Yanran havia visitado antes. O acampamento costumava ser barulhento e agitado, mas hoje ele parecia estranhamente diferente. Estava em silêncio mortal, e o observador Yi Yanran notou algo imediatamente. O guarda parado no portão da fortaleza da montanha estava coberto de sangue fresco. A visão disso assustou Yi Yanran e seus carregadores de morte, mas eles já haviam chegado ao portão principal da fortaleza. Voltar agora não era uma opção. Yanran não teve escolha a não ser reunir sua coragem. Ele deu um passo à frente e anunciou sua chegada. Um momento depois, o grande portão da fortaleza Refeng rangeu, abrindo-se e permitindo a entrada da família Yi. Enquanto a equipe entrava no acampamento, Yanran tentou manter a compostura. Ele enfiou a mão na manga e tirou uma barra de prata. Ele se aproximou do homem que estava de guarda ali por perto. O homem estava encharcado de sangue, mas Yi Yanran forçou um sorriso e o chamou de bravo amigo. O que aconteceu aqui no acampamento, afinal? Por que tudo parece tão estranho? Mas eu já havia incutido uma estrita ideologia militar na cabeça daquele soldado. Ele não pegou a prata. Em vez disso, ele latiu. Pare de fazer perguntas que não lhe dizem respeito. Com isso, meu soldado do condado de Pingliang levou Yi Yanran adiante. Ele marchou com os carregadores direto para o salão da cabeça do tigre. Eles estavam indo fundo no coração da fortaleza Haifeng. Quando os portões da fortaleza se fecharam com um estrondo atrás deles, o coração de Yi Yanran quase parou. O medo estava subindo em sua garganta. Yi Yanran teve que se armar de coragem e continuar avançando. Ele esperava que ver o grande líder da fortaleza Refeng explicasse tudo, mas quanto mais ele andava, mais o terror apertava seu coração. Enquanto ele seguia o caminho, ele olhou para o chão. Poças de sangue vermelho escuro estavam espalhadas por toda parte. Então, Yanran viu algo que fez seu sangue gelar, uma mão decepada. Um bandido a pegou com total indiferença e caminhou para a parte de trás da montanha. Ele pensou que apenas os bandidos da montanha mais implacáveis poderiam ser tão frios. Eles tratavam a vida humana como se não fosse nada. Ele percebeu que a colaboração de sua família Yi com a fortaleza Haifeng era como caçar a pele de um tigre. Ele não sabia dizer se este acordo seria uma bênção ou um desastre total. Um profundo e sufocante sentimento de pavor encheu o peito de Yanran. Quando o grupo chegou ao salão da cabeça do tigre, ele viu 5 homens de cada lado segurando sabres de aço pingando sangue. Esses homens maciços e completamente manchados de sangue pareciam demônios saídos direto do inferno. Eu havia escolhido esses soldados específicos e os colocado aqui apenas para intimidá-lo. Funcionou perfeitamente. Yi Yanran e os carregadores atrás dele empalideceram com a visão. Eles sentiram suas almas deixarem seus corpos no momento em que pisaram no salão. Suas pernas cederam e eles caíram de joelhos ali no limiar, aterrorizados demais para dar sequer outro passo. Eu os observei do meu assento e dei um sinal sutil com os olhos. Um homem maciço e corpulento deu um passo à frente e o agarrou com força. Ele pegou Yi Yanran bem pela gola. Ele o arrastou diretamente para minha frente enquanto os outros observavam aterrorizados. Temendo que os bandidos atacassem, os carregadores se atrapalharam para entrar no salão, passo a passo. Decidi canalizar meu vilão de cinema interior e usar alguma gíria antiga de bandido. Acentuei meu tom e lati o jargão secreto das montanhas. O cogumelo? Que caminho? Que preço? Quem é você e por que está aqui? E Yanran apenas se esparramou no chão com um olhar de pura confusão. Ele não tinha a menor ideia do que eu estava dizendo e não ousava adivinhar uma resposta. Mas pelo som da minha voz, ele percebeu que eu não era o antigo líder, Xia Bao King.
Ele não tinha a menor ideia do que havia acontecido com Fort desde sua última visita. Tudo o que ele podia fazer era ajoelhar-se ali, tremendo no chão com a cabeça baixa. Vendo-o assim, percebi que minha gíria de bandido preparada foi completamente desperdiçada com ele. Decidi abandonar a encenação e falar normalmente. Soltei um som agudo e pesado, bati a mão com força na mesa e gritei com ele. Estou te fazendo uma pergunta, seu idiota. O que você está fazendo aqui? Isso finalmente tirou Yi Yin-han de seu transe. Ele se apressou para se apresentar, chamando-me de grande líder. Eu sou Yi Yin-han, gerente da loja de grãos da família Yi em Pinglian, e eu tinha um acordo com o chefe anterior, o Xia Baoqing. Eu vim aqui hoje para acertar a parte final do pagamento. Eu fechei a cara, fingi surpresa e falei com um tom irônico. Então, veja só como o Baoqing realmente sabia fazer negócios. Aposto que esse negócio era apenas ele saqueando alguém, como sempre. Bem, você trouxe aquele pagamento final de que está falando? Eu trouxe. Yin-han rapidamente sinalizou para seus homens atrás dele. Um de seus subordinados desajeitados imediatamente carregou uma caixa de madeira vermelha para o salão. Ele a colocou bem ao lado de Yi Yin-ron, que sibilou furioso. Por que você está dando para mim, seu imbecil? É para o grande líder. Yi Yin-ron estava tão aterrorizado que permaneceu caído no chão, amaldiçoando silenciosamente aquele idiota. Com a pouca força que lhe restava, ele empurrou o subordinado para a frente. O servo não teve escolha a não ser avançar em minha direção, tremendo a cada passo. Quando ele chegou à minha mesa, parecia que aqueles poucos metros o haviam levado séculos para atravessar. O subordinado colocou a caixa de madeira vermelha na minha frente e recuou. Ele recuou tão rápido quanto uma flecha, ajoelhando-se novamente ali, atrás de Yin-ran. Eu lentamente estendi a mão e abri a tampa requintada. Dentro da caixa vermelha havia 10 barras de ouro cintilantes e uma onda de alegria me invadiu. Eu não pude conter a emoção em meu coração, mas mantive meu rosto como pedra. Claro, eu não ia deixar nem um pouco dessa alegria transparecer. Pelo contrário, bati na mesa com força e rugi o nome dele em alto e bom som. Yi Yan-han. Yi Yan-han, ainda ajoelhado no chão, quase pulou de susto com o som. Aquele rugido repentino e a batida na mesa aterrorizaram todos em silêncio. Yi Yan-han parecia que ia se mijar ali mesmo, de tanto medo. Eu o encarei com fúria e mencionei o acordo que Ti Baoqing e Du Yanlong fizeram. Eles concordaram em saquear a loja de grãos Zouji, e sua família prometeu 20 barras de ouro como recompensa. Mas olhando para esta caixa, eu só vejo 10. Você é da poderosa família Yi do condado de Pingyang, não é mesmo? Você acha que minha lâmina de aço não é afiada o suficiente para cobrar o resto? Aterrorizado pela minha ameaça, o gerente da família Yi se apressou para explicar com uma cara de funeral. Grande chefe Li, por favor, este humilde servo já entregou 10 barras. Eu as dei ao chefe Xia pessoalmente antes mesmo do trabalho ser concluído. Estas 10 barras na caixa são apenas o pagamento final do nosso acordo. Chefe Xia, quem diabos é esse, afinal? A partir de hoje, este acampamento se chama Faio Sai. Além disso, você colocou aquelas primeiras 10 barras de ouro em minhas mãos, diretamente em minhas palmas. Yan Hong levantou a cabeça para me olhar, então a balançou atordoado. Se não me entregou, então sua família ainda me deve 10 lingotes. Yin Hong queria gritar que nem tinha sido ele a saquear a loja, mas não ousou. Só pôde lamentar sua sorte em silêncio enquanto eu o acusava de tentar me passar a perna. Virei-me e gritei para Gulyu Liu, que estava de guarda bem ao meu lado. Sandabial, venha cá. Atordoado e confuso, ele nem percebeu que eu o chamava. Ficou parado, tentando parecer durão, fazendo pose de bravo para os membros da família Yi ajoelhados no chão. Tive que dar um chute rápido em Gulyu Liu antes que ele finalmente caísse na real. Percebeu que Sandabial era o nome que eu usava para ele e correu. Grande chefe, quais são suas ordens? Perguntou, corrigindo o tom rapidinho. As coisas lá no Morro dos Fundos ainda não foram queimadas, certo? Perguntei friamente. Levem-nos pra lá. Deixem que encontrem os corpos de Sibal King e Du Yanlong, que vejam exatamente o que acontece com quem me deve dinheiro. Fiz um aceno seco para os fundos do acampamento. Os soldados dos dois lados entenderam o sinal e agiram na hora. Agarraram o grupo da família Yi para escoltá-los ao Morro dos Fundos. Não me importei com os carregadores que levaram os presentes montanha acima. Apenas ordenei que meus homens arrastassem o gerente, seu subordinado e o jovem mestre. No Morro dos Fundos, os cadáveres dos bandidos do Vento Negro originais estavam empilhados, amontoados como uma pequena montanha de carne podre. Um homem como Yi Yin-hong jamais vira uma cena tão sangrenta na vida. O cheiro espesso e metálico de sangue os atingiu como uma parede física. Seus rostos ficaram pálidos como cera, e os três começaram a vomitar violentamente. Meu próprio estômago dava cambalhotas, mas eu não podia me dar ao luxo de mostrar um pingo de medo. Forcei-me a manter a calma e a expressão feroz. Joguem os três lá dentro, gritei. Encontrem Xia Baoqing e Du Yanlong, para que vejam o que acontece com os devedores. Gulyu Lu obedeceu na hora e empurrou os três homens para a pilha de cadáveres. Os homens da família Yi estavam apavorados de tocar aquela montanha de carne podre. No momento em que foram empurrados, tentaram recuar desesperadamente, mas Yi Yin-hong nem dera 2 passos para trás antes que uma lâmina o parasse. Uma espada de aço brilhante, ainda manchada de sangue fresco, bloqueou o caminho deles. Gulyu Lu rosnou para eles com pura malícia. Entrem lá e encontrem Xia Baoqing e Du Yanlong para mim agora mesmo. Talvez eles possam interceder por vocês em relação àqueles 10 lingotes de ouro. Ou os encontram, ou nos entregam o ouro imediatamente. 10 lingotes de ouro eram uma fortuna gigantesca para um comerciante de grãos. Teriam que vender uma quantidade inacreditável de grãos para recuperar isso. Mesmo como gerente-chefe, Yi Yin-hong não tinha autoridade para ceder tanto. Só o patriarca da família Yi poderia tomar uma decisão daquela magnitude. Sem escolha, Yi Yin-hong se forçou a caminhar em direção aos corpos. Assim que alcançou a beira da pilha, um cadáver escorregou do topo. Caiu com um baque pesado bem aos pés de Yi Yin-hong. Os olhos do morto estavam arregalados, encarando diretamente sua alma.
Yi In-hong e seus homens tremiam tanto que já tinham molhado as calças. Yi Qin-hong-si jogou de joelhos e se curvou repetidamente, implorando pela vida. Grande chefe Li, por favor, pagaremos os 10 lingotes de ouro, cada um deles. Você sequer sabe por que eu massacrei o Forte Vento Negro? Perguntei friamente. Ele permaneceu colado ao chão, gaguejando que os bandidos me deviam dinheiro. Errado, eu disse. Lembre-se daquele dia, Tia Balqin foi a Longman. Comeu 2 tigelas de geleia fria na minha loja, mas só pagou por uma. Ele me forçou, e aos meus irmãos, a viajar 1000 milhas do deserto de Siu até este fim de mundo. E In-hong me encarou, sem saber se ria ou chorava de tão absurdo. Viajar 1000 milhas por uma tigela de geleia, massacrar mais de 300 homens por umas moedas de cobre, era pura loucura. Ele amaldiçoou Shibao King em sua cabeça por ser um desgraçado tão pão duro e esfomeado. Por causa de uma tigela de geleia, todo o Forte Vento Negro fora varrido do mapa. E In-hong tremeu quando me aproximei do jovem herdeiro da família Yi. Inclinei-me e sussurrei uma pergunta no ouvido do garoto. Diga-me, moleque, não devo cobrar a dívida daquela tigela de geleia de Xiabao King? O jovem mestre olhou para a montanha de cadáveres e perdeu a fala. No mesmo instante, coloquei uma mão pesada em seu ombro. Seus olhos reviraram e ele desmaiou ali mesmo. Yi In-hong observou aterrorizado, percebendo que eu era 10 vezes mais impiedoso que qualquer líder bandido. Yi In-hong se apressou em responder pelo jovem mestre, assentindo freneticamente. Ele deve pagar, claro que deve. Aquele Xiaobao King era um canalha. Como ousa dever dinheiro ao grande chefe por geleia? Merecia morrer. Vi que meu ponto estava claro, então ordenei que meus homens os levassem de volta ao salão. No momento em que voltamos ao pavilhão Yuji, Yi In-hong e seu lacaio consciente ofegaram por ar. Lá na montanha, o cheiro sufocante de sangue os deixara aterrorizados demais para sequer respirar. Agora, de volta ao salão, pareciam homens que acabavam de rastejar das profundezas do inferno. Esperei que recuperassem o fôlego enquanto eu voltava minha mente para os negócios. Gerente Yi, você parece um homem sensato. Presumo que não recusará meus 15 lingotes de ouro. Os olhos de Yi In-hong quase saltaram das órbitas. O quê? 15? Mas, chefe, há pouco eram 10. Como de repente virou 15? Joguei os pés na mesa e me recostei no assento principal. Se tivesse trazido os 10 hoje, não teríamos passado por todo esse perrengue, eu disse friamente. Pense nos 5 extras como juros. Algum problema? Xiabao King me devia por uma tigela de geleia. E os juros custaram 300 vidas. Em comparação, 5 lingotes de ouro são uma pechincha. Não concorda, gerente Yi? E In-hong balançou a cabeça tão rápido que parecia um chocalho. Não é caro. De jeito nenhum. O grande chefe é realmente um homem benevolente. Ele chorou, com o rosto pálido de desespero. Olhando para sua expressão patética, uma ideia bem específica de vingança surgiu na minha cabeça. Gerente Yi, percebo que seu coração não está nisso. Você pensa que sou apenas um bruto, não é? A família Yi do condado de Pingyang teve a audácia de esperar um presente de um chefe bandido. No momento em que esse pensamento lhe passou pela cabeça, Yi In-hong começou a tremer. Ele estava apavorado que eu fizesse um único gesto do meu assento, apavorado que eu ordenasse aos meus homens que lhe trouxessem uma cabeça de bandido decepada como presente de boas-vindas. Yi In-hong agitou as mãos freneticamente no ar, desesperado para recusar. Parecia que estava lutando pela vida. Não, de jeito nenhum. Grande chefe, por favor, não pode. Nem trouxemos os 10 lingotes de ouro que pediu. O fato de não estar dificultando as coisas para nós já é uma bênção enorme. Como eu poderia ousar aceitar um presente de boas-vindas do grande rei? Estreitei os olhos e zombetei. É a primeira vez que tento dar um presente e sou rejeitado. Qual é o problema? Sua família Yi também quer me fazer parecer ruim? Eu estava exagerando, realmente me aprofundando nesse papel, mas era pura tortura para o homem ajoelhado no chão. E In-hong estava em pânico, pensando que alguns presentes são melhores não dados. Ele só queria me impedir antes que eu realmente lhe apresentasse uma cabeça ensanguentada do acampamento Haifeng. Sem outra escolha, Yi In-hong decidiu jogar o trunfo de sua família. Chefe Li, por acaso conhece o nome do prefeito de Yongzhou? Como eu poderia esquecer o nome do prefeito de Yongzhou? Lembro-me claramente desde o momento em que transmigrei para este mundo. Fui exilado para as terras miseráveis do condado de Pingyang com o ego ferido e um alvo nas costas. E tudo graças ao prefeito de Yongzhou, Yi Huangmen. No momento em que ouvi Yi In-hong mencionar o prefeito de Yongzhou, imediatamente liguei os pontos à família Yi do condado de Pingyang. Yi Huangmin claramente tinha uma relação especial com eles. Suspeitei que aquele cão traidor, Yi Huangmin, vinha diretamente desta família específica em Pingyang. E como se viu, meu palpite estava certíssimo. Mas não deixei transparecer, decidi me fazer de bobo, fingi ignorância e perguntei: o prefeito de Yongzhou? Quem é esse? Vendo que o grande chefe Li Feiyu não conhecia o prefeito, Yi In-hong de repente recuperou a confiança. Eu não ousaria esconder isso de você, grande chefe. O nome do prefeito é Yi Wangmin, e seu nome de cortesia é Chun Wang. Ele é um filho orgulhoso da nossa própria família Yi aqui em Pingyang. Por dentro eu estava sorrindo de orelha a orelha. Hoje todas as minhas velhas dívidas seriam finalmente pagas. Eu definitivamente ia lhe dar aquele presente agora. Então a família Yi de Pingyang é toda parente do Lorde Prefeito Yi Wangman. Fiz um ato exagerado de choque que fez Yi In-hong realmente acreditar que seu blefe funcionou. Ele pensou que eu estava apavorado com o título do prefeito, e seu peito estufou de coragem. Para ser honesto com você, eu, Li Feiyu, também sou um homem de cultura. Lembro que antigamente eu costumava levantar com o galo e dormir com a lua. Estudei os clássicos por 2 anos e meio, mas nunca me tornei o melhor estudioso, nem consegui um cargo oficial. No fim, tive que fugir para Seul para roubar e matar só para sobreviver. E In-hong não ousou ficar bravo.
mas estava claramente perplexo com a minha história. Ele nunca ouvira falar de um estudioso que virou bandido assassino, mas eu continuei com as mentiras. Além disso, continuei. As pessoas que eu, Li Feiyu, mais respeito são os homens de letras. Há muito tempo sinto uma profunda conexão com pessoas como o prefeito, com homens como Yuan Min, que passaram nos exames imperiais com tamanhas honras. Hoje, inesperadamente, cruzei o caminho com um membro do clã do prefeito Yuan Min. Ao ouvir isso, Yin Hong realmente acreditou que eu estava apavorado com o prestígio de Yuan Min. Ele até começou a calcular seu próximo passo. Ele se perguntou se poderia usar o nome de Yuan Min para salvar a própria pele e evitar pagar aqueles 15 lingotes de ouro. Mas, para sua surpresa, levantei a voz com um tom afiado. Essa é mais uma razão para lhe dar este presente. Jango Biao, leve os irmãos ao armazém. Tragam toda aquela comida fresca que Sib Baoqing roubou há 3 dias. Ao ouvir que o presente não era uma cabeça decepada, mas comida roubada, Yin Hong soltou um enorme suspiro de alívio. Enquanto isso, o velho Lu aprendera a lição e percebeu que eu o chamava de Shang Da Biao. Ele correu para o armazém e encontrou toda a comida de Sib Baoqing empilhada. O velho Lu percebeu que eu, o grande chefe, tinha um presente bem específico em mente. Eu havia ordenado especificamente que ele pegasse a comida fresca de 3 dias atrás. Apenas 3 dias atrás. E o que exatamente era aquela comida fresca? Eram apenas as sobras da semana passada? Não. Era o lote de grãos misturado com o veneno Xishanguan, o mesmo veneno que o magistrado mencionou. Por sorte para Yi, ele ainda não havia notado. Eu tinha que ter certeza de que não fosse confundido com o grão limpo. Os sacos desse arroz envenenado estavam todos marcados com um símbolo espinhoso. Não muito depois, o velho Liu e alguns dos bandidos chegaram. Os homens carregaram as cargas pesadas para a frente. Trouxeram cada último grão daquele arroz envenenado para a sala, bem no centro do salão Asa de Tigre. Gerente Yi, sua família não é especializada no negócio de grãos? Este lote é da mais fina qualidade. Este é o mesmo arroz que Sib Baoqing roubou. Ele o tomou à força do seu concorrente, o armazém de grãos Zhouji. Meus irmãos e eu fomos ver Sib Baoqing e o resto da fortaleza Vento Negro hoje. Fomos cobrar uma dívida, e nem tocamos em um único grão deste arroz premium. Estou lhe dando toda esta horda de arroz selecionado como presente. Agora me diga, que razão lhe resta para me recusar? Pague-me aqueles 15 lingotes de ouro. Ele olhou para a pilha. Pelo menos 6 ou 700 quilos de arroz que valiam uma fortuna. Essa quantidade de grãos não valia 15 lingotes de ouro, mas perder um pouco era melhor do que perder tudo. E Yin Hong só pôde forçar um sorriso e aceitar o acordo como um homem. Ele estava preso com o grão. Desci do meu assento, ajudei Yin Hong a se levantar e falei. Normalmente, eu deveria ter mantido o líder deles como refém na minha fortaleza. Mas a família Yi de Pingyang é de estudiosos e parentes da elite local. Por respeito ao prefeito Yi Wangman, farei uma exceção e os deixarei ir. Yin Hong não tinha uma única boa impressão de mim. Ele sabia que, embora eu parecesse um estudioso, gentil e inofensivo, agia com mais crueldade do que qualquer bandido comum. Bastava olhar para o massacre dos 300. 300 homens mortos na fortaleza Vento Negro pela minha mão. Eu estava falando muito, e ele sabia que havia um significado oculto por trás das minhas palavras. Dito e feito, continuei falando com uma expressão calma. Deixarei todos vocês descerem a montanha hoje, mas enviarei um irmão junto. Ele irá com o gerente Yi para cobrar aqueles 15 lingotes de ouro. Velho Liu, está disposto a acompanhar o gerente? Desça a montanha e traga de volta nossos 15 lingotes de ouro. O velho Lu sabia que o Lorde Magistrado o estava pondo à prova. Ele bateu no peito com seu único braço restante e falou. Não se preocupe, irmão mais velho. Eu, Sanda Biao, terminarei esta missão hoje. Será perfeito. Mas e se a família Yi se recusar a pagar? Obrigado. Imediatamente acenei com a mão, cortando o velho Liu antes que pudesse dizer mais. Em vez disso, voltei meu olhar para Yin Hong. Lancei-lhe um sorriso gentil e soltei uma frase saída direto de um romance clássico. Você é um cavalheiro refinado e elegante. Tenho certeza de que não deixará meus irmãos e eu sairmos de mãos vazias. E Yin Hong viu aquele meu sorriso gentil. Um calafrio percorreu sua espinha. E ele gaguejou. Não, de jeito nenhum. Claro que não. E Yin Hong finalmente entendeu o verdadeiro significado do medo. Não era um bandido com habilidades marciais que ele temia, era um bandido com educação. A versão de Li Feiyu que estava diante dele era verdadeiramente aterrorizante. Além disso, eu só estava desempenhando esse papel há pouco tempo. Eu havia estudado os caminhos do mundo seriamente por 2 anos e meio. Se tivesse estudado mais, seria ainda mais impossível de lidar. O velho Lu trocou de roupa limpa e o seguiu logo atrás. Ele não deu a Yin Hong um momento de descanso enquanto o grupo deixava o local. Eles desceram a montanha em direção à propriedade da família Yi. De volta ao condado de Pingyang, o patriarca da família já estava agindo. O patriarca da família Yi, Yi Gugu, observou Yi e Yin Hong trazer o comboio de grãos de volta. A princípio, ele foi tomado por alívio e alegria, mas então ouviu a história completa do que aconteceu no cume do Vento Negro. Ele soube que eu, passando-me por Li Feiyu, os havia extorquido em 15 lingotes de ouro. Yi Gugu percebeu que sua celebração fora prematura. Naquele instante, o patriarca quis enviar uma mensagem a Yuan Min. Ele estava atualmente estacionado em Jingan, a capital de Yongzhou. O plano era que ele enviasse tropas para nos aniquilar. Ele queria esmagar essa nova e insaciável gangue de bandidos na montanha Vento Negro. O que ele não sabia era que Yuan Min não tinha esse tipo de poder. Ele era um oficial civil e não tinha um único soldado sob seu comando direto. No máximo, ele só poderia mobilizar algumas dezenas de guardas da prefeitura. Na nação de Chun, um prefeito só gerencia assuntos civis e nomeações menores. Você pode se perguntar como eu, um mero magistrado do condado, consegui recrutar um exército inteiro.
Foi apenas porque a nação corrupta de Chun havia abandonado o condado de Pyongyang após a guerra. Eles haviam essencialmente deixado este lugar para morrer. O povo era tratado como peões sacrificáveis, e eu era o oficial de mais alta patente que restava. Abri os celeiros por minha própria autoridade para alimentar os sobreviventes famintos. Reconstruí os muros e as casas, conquistando os corações do povo e assumindo o controle total. Além disso, cada centavo para o equipamento e o pagamento dos meus soldados sai do meu próprio bolso. Cada soldado e cada cidadão desta cidade me pertence. Se não me obedecem, quem mais seguiriam? Certamente não a família Yi do condado de Pyongyang. De volta ao estudo do pátio interno, o patriarca Yi Gugo estava em um frenesi total. Ele estava tão consumido pela raiva que até esmagou sua estátua favorita de torta. Ele apenas ficou ali, sem palavras e tremendo. Enquanto isso, Yi Yinrong ajoelhou-se ao seu lado sem ousar proferir uma única palavra. Yi Gugo já havia interrogado os carregadores e os jovens que subiram a montanha. Caso contrário, ele poderia ter suspeitado de Yi Yinrong conspirando com os bandidos do Vento Negro. Ele teria pensado que seu próprio parente estava tramando contra a fortuna da família. Isso é um ultraje absoluto. Como ousam esses ladrões agir assim? Como ousam desprezar minha família Yi desse jeito? Yi Yinrong manteve a cabeça baixa, mal ousando respirar. O plano de conspirar com o cume do Vento Negro para saquear a loja de grãos da família Zhou. Essa foi a própria ideia do patriarca. Agora o grão se fora, e a família Yi estava enterrada em uma montanha de problemas. No fim das contas, o peso desse fracasso recaía unicamente sobre os ombros de Yi Gugo. De repente, um pensamento ousado e perigoso passou pela mente do patriarca. Ele levantou a cabeça e perguntou: Yi Yinrong, diga-me, é possível? Este Li Feiyu poderia ser, na verdade, um capanga da loja de grãos da família Zhou? Yi Yinrong abaixou a cabeça e pensou por um momento antes de expressar sua preocupação. Patriarca, se Li Feiyu realmente é um capanga da loja de grãos da família Zhou, então temo que essa loja tenha um apoio incrivelmente poderoso. Ele matou mais de 300 pessoas na Fortaleza Vento Negro sem piscar, ele é um monstro. Mas eu já investiguei. Yi Yinrong continuou. O gerente Baixin já entregou a loja e está se preparando para partir. Ele está saindo do condado de Pyongyang para sempre. Talvez este novo líder bandido e a família Zhou não estejam do mesmo lado, afinal. Yi Gugo assentiu, concordando com a lógica de Yi Yinrong. Mas um momento depois, ele suspirou novamente em descrença. Quem viajaria 1000 milhas das regiões ocidentais só para aniquilar um forte por causa de uma tigela de pedra? No entanto, o massacre no cume do Vento Negro estava bem diante de seus olhos. Ele tinha que acreditar. Yi Yinrong não estivera sozinho naquela montanha. O sobrinho de Yi Gugo, Yifang, também estava lá. O plano era que o garoto ganhasse alguma experiência lidando com os bandidos. Quem poderia imaginar que a viagem deixaria o garoto completamente quebrado? Yifang voltara para casa tremendo e fora de si. Corria por aí com roupas molhadas de urina, balbuciando bobagens. Ele continuava murmurando sobre ter comido 2 tigelas de geleia fria e pago por apenas uma. Meu senhor, e quanto aos 15 lingotes de ouro que nossa família deve? Yi Yinrong perguntou cautelosamente, sabendo que a pressão estava aumentando contra nós. Se Li Feiyu ousa enviar pessoas direto à nossa porta, isso prova que ele não nos teme em nada. Com homens desesperados como ele, é melhor não provocá-los. Sacrificaremos o dinheiro para salvar a própria pele. O chefe da família Yi Gugu tomou a decisão com relutância. Desta vez, estou usando o nome de Li Feiyu para extorquir a família Yi do condado de Pyongyang em 15 lingotes de ouro. Embora essa perda atinja profundamente a família Yi, a lã sempre vem da mesma ovelha. Ainda há muitos tolos para espremer no condado de Pyongyang. Além disso, a loja de grãos da família Zhou que o gerente Baixin administrava já fechou e ele fugiu. Agora, os preços dos grãos em toda a região de Pyongyang estão firmemente nas mãos da família Yi. Não preciso mais enviar ninguém para fazer o papel de vilão e aumentar secretamente os preços. A família Yi do condado de Pyongyang aumentará os preços do ano por conta própria para recuperar o ouro que perdeu para Li Feiyu. Aqueles 15 lingotes de ouro perdidos serão pagos pelo povo. No salão de recepção da residência Yi, Golu já havia terminado 2 xícaras de chá, mas Yi Yinrong, que fora relatar ao mestre sobre o ouro, ainda não havia retornado. Antes de vir para cá, meu senhor me deu instruções bem específicas. Eu, Golu, deveria entrar e sair rapidinho. Mesmo sem o ouro, só de mapear o território Yi já era o suficiente. Afinal, o grão envenenado já tinha sido entregue. Enquanto a família Yi comer daquele grão, quando a hora chegar, só a morte os aguarda. Eu só preciso encontrar o momento certo para voltar e recolher os corpos. Só assim a dívida pelo roubo de grãos da família Yi será totalmente quitada. Bem na hora que Golu ia bater a xícara de chá na mesa, fingindo impaciência e se preparando para sair furioso, ele viu Yi Yinrong caminhando ao lado de um senhor de uns 40 e poucos anos. O homem surgiu de trás de um biombo. Você deve ser o herói, Sandabial, da fortaleza Li Feiyuf. E Gugu, o chefe da família Yi, sorriu calorosamente para Golu e pediu desculpas. Golu, sem papo furado, foi direto ao ponto. Senhor Yi, e os lingotes de ouro que vocês devem à nossa fortaleza? Se não podem pagar, não vou ficar aqui perdendo meu tempo à toa. Golu se levantou para ir embora, mas Igu correu para detê-lo. Herói, não há pressa. Claro, nós vamos pagar o dinheiro. Igu bateu palmas 2 vezes. Uma jovem bonita apareceu, carregando uma caixa de madeira vermelha. Ela entrou devagar do cômodo ao lado. Golu ficou chocado, mas uma frase específica das minhas aulas noturnas brilhou em sua mente. Era um termo que eu o ensinei, a bala de açúcar. Ele percebeu que a família Yi estava tentando seduzi-lo para arrancar informações. Voltando à realidade, Golu pegou a caixa e confirmou que os 15 lingotes de ouro estavam lá dentro. Com o ouro em mãos, Golu se preparava para sair. Mas, para sua surpresa, Igu Hual deteve de novo, chamando: Herói, a viagem da montanha é longa.
Preparei um banquete com vinho fino e espero que me honre ficando para uma bebida. O plano de Iguhua era, na verdade, embebedar Golu e arrancar informações sobre nossa fortaleza. Mas Golu tinha sido forjado pelo meu rigoroso treinamento militar e pelos 8 pontos de atenção. Não tinha a menor chance de ele cair por uns goles, então nem hesitou. Ele rejeitou categoricamente o convite de Yigu e saiu direto pela porta. Antes, o único motivo de Yigu ter mandado aquela mulher linda trazer o ouro era para seduzir Golu com uma combinação de beleza e vinho caro. Mas a reação fria de Golu pegou o velho completamente de surpresa. Por um instante, o chefe da família Yi ficou ali, em silêncio atordoado. Ele percebeu que não conseguia decifrar esse novo grupo de senhores das montanhas do vento negro.